Boa tarde, Anápolis, boa tarde, Brasil, boa tarde para quem está acompanhando mais um Thingscast. Na verdade, um projeto novo, Things on the Road. E hoje a gente tem a oportunidade, na verdade, uma honra de estar com um convidado aqui super bacana. Na verdade, é uma honra muito grande. Eu que sou amante do futebol, da história, da carreira dele. Uma pessoa incrível, ao qual tive um contato com ele pelo Instagram. Depois eu quero falar sobre isso, mas quero já de antemão agradecer a presença do nosso querido Paulo Jamelli. Bom, valeu, eu que agradeço, né, de ser convidado e como você falou, a gente que é do esporte, né, que gosta do esporte e do futebol principalmente, é muito legal estar sempre falando de futebol, né, sempre conversando, então agradeço o convite aí, vamos ver se a gente faz um programa legal aí. Eu tenho certeza que vai fazer, sabe por quê, Frank? Já vou apresentar o Frank aqui. Eu já sei de muitas histórias dele dentro do futebol, falando de futebol, futebolisticamente falando. Falei pra ele, eu jogava bola, apesar de não parecer, sempre foi minha referência como atleta ali, marcou muito gol lá no Zaragoza, no Santos, foi vice-campeão. A gente vai falar, tem muita história, é o que não vai faltar para quem está acompanhando. Esse projeto Things on the Road, na verdade, é uma aproximação que a gente quer trazer da comunicação do Centro-Oeste, mais precisamente de Goiás aqui, para fazer essa aproximação com as pessoas, com pessoas de referência a nível nacional, a nível mundial, como Paulo Jamelli. E a gente tem que agradecer a todos os nossos apoiadores, agradecer inclusive, já falando de apoiadores, a Tria Cervejaria aqui de São Paulo, em nome do nosso querido Frank, Obrigado. Que esteve no nosso podcast lá em Goiás. Frank, dê as boas-vindas aí pra galera. Fala pessoal, estamos aqui apoiando esse projeto que é incrível, agradeço por vocês, a oportunidade de estar junto com vocês. Na verdade a gente se conheceu lá no Perks Pub lá em Anápolis e desde então as ideias bateram e estamos aqui tentando um ajudando o outro aí para seguir em frente. Então obrigado pela oportunidade de a gente continuar com vocês também. E é isso, depois a gente vai deixar todos os nossos parceiros aí, de antemão agradecendo a todos que apoiam a cultura, o entretenimento. Hoje, inclusive, você está trabalhando com TV, né, Jamelli? Como a gente falou, né, eu sou um cara que gosto de desafio e estou sempre, depois que eu parei de jogar principalmente, porque quando você está jogando beleza, né, você vai, treina, joga, tá tudo quadradinho, tudo certinho, e daí quando você para de jogar você tem que se virar e normalmente o jogador tem um pouco de dificuldade de se encaixar no mercado de novo, né, de qualquer coisa. Então hoje eu faço muita coisa, a maioria das coisas é relacionada com o esporte, né? Então estou como comentarista na TV Cultura, no Band Esportes também e na M Esportes, que é uma TV que faz as transmissões do campeonato da Série A e Série B para fora do Brasil. E fora isso, cara, estou com a escolinha de futebol do Juventus, eu estou participando dos cursos da Comebol para treinadores, né? E muito legal, estava na CBF até outro dia, mas com essas mudanças todas mudou o grupo que estava lá, então também isso e tem uma parceria numa empresa de marketing esportivo que a gente vende ingresso. Hoje a gente tem praticamente 80% dos clubes de São Paulo, né? Tirando os 4 grandes Guarani, Ponte Preta e Red Bull Bragantino, todos os outros que trabalham com a gente vende ingresso deles, faz o controle de acesso, catraca, sócio-torcedor, o controle dos bares. Então é uma empresa de marketing que a gente tem patrocínio também, consegue fazer patrocínios. Agora a gente está num projeto muito legal, a gente está fazendo toda a parte de venda dos ingressos e do credenciamento e da entrada da exposição do Chaves, do Chapolin. Que legal. Que está tendo no MIS aqui em São Paulo também, um sucesso, estão indo 5 mil pessoas por dia. Então a empresa também, a Total Player chama, tudo que vende ingresso e entra e sai gente a gente faz. Então é teatro, cinema, quermesse, festa junina, shows, então... E continuo, né, envolvido com futebol de alguma forma, né, sempre participando aí com os times que eu já joguei, vira e mexe vem alguém de fora do Brasil que hoje ou é empresário ou está trabalhando em algum clube pedindo informação, então a gente dá uma assessoria e não dá, né, cara, não dá para ficar longe do futebol, né? Na verdade, já me mandaram perguntas aqui que a gente até falei, ia ser ao vivo e a gente está fazendo, vai entrar como ao vivo amanhã às 19h30. Mas já me mandaram aqui, eu não sabia,
algum projeto que você teve de basquete e parece que você atuou como kicker no futebol lá. Como é que conta essa história aí pra gente? Não, a gente tinha, né, o time de basquete do Santos, o projeto era a pandemia, né, quebrou o projeto, porque era um time a gente tinha tudo certo para jogar NBB, né, que nem agora o São Paulo está jogando, o Corinthians, o Vasco, o Botafogo já jogou, o Flamengo é a grande referência no basquete, né, no NBB, o grande campeão. E a gente tinha um projeto para fazer o time do Santos, era o Santos Moby Dicks, né, que era a baleia, né, do Santos, mas daí veio a pandemia e o patrocinador que ia entrar, o clube também não ajudou, e a gente abortou em partes, porque a gente fez um time de 3x3, né, que é um esporte olímpico, a gente fez um time de cadeirante, que foi muito legal, o pessoal, a gente conseguiu ajudar o pessoal, né, com as cadeiras de roda, com assistência e tudo, o pessoal jogou, ganhou o campeonato. A gente fez o time de 3x3, a Alessandra, que não sei se vocês lembram da Alessandra, aquela pivô que jogou no time, claro, grandona, era do time da Hortência, da Paula, da Janete e tal. Ela era a nossa treinadora, coordenadora, e a gente ganhou o Santos, né? O Santos Moby ganhou alguns torneios, porque é naquele esquema que nem o vôlei de praia, né? Não tem um campeonato, vai tendo etapas, né? Daí tem uma etapa em Ribeirão Preto, uma etapa em São Bernardo, uma etapa em Santos e tal. E a gente ganhou algumas etapas, mas aí é aquele negócio, né? O esporte precisa de patrocínio e precisa de pessoas que acreditem, né? E que vejam um bom negócio, daí o patrocinador caiu e a gente não renovou. E a questão do kicker, né? O time do Santos tinha um time de futebol americano, na época que eu estava de executivo de futebol lá, e eles vinham me pedir, né? Se eu conseguir ajudar de alguma forma com o Santos, de conseguir bola, conseguir material, né? Na época acho que era a Umbro que patrocinava o Santos. A gente conseguiu alguma coisa, aí os caras falaram, a gente tá precisando de um kicker, você não quer fazer um teste aí? O nosso kicker se machucou e a gente tá sem nada e tal. E era legal porque eles treinavam na praia, né? Lá em Santos. E era bem pertinho de onde que eu morava. Eu falei, vamos um dia aí e tal. Daí eu fui um dia, daí falou, bate um field goal, né, que é o mais perto. Daí eu bati 10, acertei os 10. Aí os caras começaram a olhar assim. Acharam, cara. Daí agora põe 5 jardas para trás. Eu fazia. Põe mais 20 jardas para trás. Tal. Daí o cara chegou, acho que 35, 40 jardas, que é quase o meio campo, né? Daí eu chutei e fiz. Os caras falaram, você vai ter que vir jogar com a gente, cara. Você tá acertando tudo. E daí foi muito legal. E eu cheguei a jogar, joguei com eles uns 2, 3 jogos. Teve um jogo na Vila Belmiro até, no final de temporada. Esse menino mandou uma mensagem e ele sabia de tudo. Ele falou, cara, ele foi kicker do Santos. Não, e foi legal, cara, porque... E é uma coisa diferente, né? Porque quem conhece as regras do futebol americano, o kicker fica no banco o tempo inteiro, cara. Ele entra, chuta e sai. É o cara que entra pra resolver. É o cara que entra pra resolver, mas pô, você fica lá 2 horas sentado e participa 4 vezes do jogo, né? E eu não tava acostumado, cara. Tava acostumado a jogar futebol, que você tá toda hora. Mas isso aí já, chutar 35 yardas já é o que o profissional espera do profissional americano lá. Os caras já começam... 35 é garantido, geralmente quando vão começar 40, 45 yardas, já é tipo assim, o cara é bom pra caramba. Então tá toda hora acertando os 35 aí. Não, e daí eles queriam. Eu só falava pra ele, porque pô, eu ia jogar, né, os caras, pô, 1,90m, 100 e poucos quilos, os caras uns armários, né? Daí eu só falava assim, não deixa os caras chegar perto de mim, meu. Se o cara me der uma blitz daqui, virou do avesso, né, cara? E daí eles queriam fazer jogada fake, né? Eu falei, cara, não. Põe a bola aí que eu garanto que eu faço, cara. Agora, não vem querer fazer fake de eu correr e... Não, aí não dá. Não adianta elaborar muito. Não. Mas foi muito legal, cara. E o pessoal, muito legal. O pessoal... Porque é um esporte totalmente diferente, né? Porque futebol, cara, você tá no vestiário são 20, 25 caras. Lá não, tinha 80 caras. Aí os times especiais, defesa... Não, e você o time da defesa tá jogando, o time do ataque tá aqui conversando, não tô nem olhando o jogo. E eu de kicker olhando e tal, esperando a hora de entrar. É uma dinâmica, né, totalmente diferente. Eu sempre gostei muito da NFL, sempre acompanhei. Jameli, a gente estava falando aqui sobre os carros, sobre Fórmula 1 e sobre todo esse tour seu de empreendedor, de atleta. Queria saber de você,
como é essa relação que você tem com o Santos? Depois eu quero ir no início da sua carreira lá, mas eu queria saber sobre essa relação que você tem com o Santos, que é muito bacana. Eu tenho amigos santistas que, inclusive, quando eu falei que ia estar aqui em São Paulo, eu tinha que entrevistar, se bobear, daqui a pouco eles estão batendo aqui para te dar um abraço, para pegar um autógrafo. Você fez uma carreira muito bonita no Santos, mas o seu início foi no São Paulo. O Rogerinho acabou de perguntar para você. Você é mais ídolo do Santos ou do São Paulo? O coração pende para qual mais dos lados? E conta um pouquinho dessa relação sua hoje com o Santos, que é muito sólida. Então, eu sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, e sou da Zona Leste, sou do Tatuapé, e cresci dentro do Juventus, na Moca. Sim. Praticamente era um momento diferente da vida. A gente ficava jogando bola na rua, bola nas pracinhas, acabava o colégio e ia para jogar bola. Eu nunca fui ligado em bicicleta, empinar pipa, jogar bolinha de gude, nada. O meu negócio era bola, jogar bola o dia inteiro. E até eu nem lembro minha mãe, meu pai de bicicleta, nunca tive bicicleta assim. E era só jogar futebol, cara. Então eu cresci no Juventus, né? Então a minha relação com o Juventus é gigantesca. E eu comecei lá no futebol de salão. Era uma época que o futebol de salão era muito jogado, né? Não tinha escolinha, né? Você jogava bola no colégio, na rua, ou jogava futebol de salão, quando você era menor, né? Até. Então eu comecei no Juventus. Com os 14 anos, mais ou menos, eu fui para São Paulo no futebol de campo, né? Então eu saí do futebol de salão, né? O meu time de futebol de salão, cara, a gente era Juninho Paulista, Anderson Lima, e jogava contra o Silvinho, que foi técnico depois, o André Luiz, o Pavão, quem mais que tinha naquela época? O Doriva, o André, lateral. Então, a gente, o time do Corinthians era o Hermes, o Fabinho Pontes. Fabinho Pontes, nossa, eram os caras que eram referência. O Guarani tinha Amoroso, Adriano, depois vem o resto da molecada, Luizão. Então, daí eu fui pro São Paulo, e daí tive minha carreira no São Paulo toda, desde os 14 anos até os 20 e pouco, num time que a gente ganhou tudo, cara. O time profissional começou a ganhar tudo e a gente ganhava tudo na base. E era sempre a disputa Guarani e São Paulo, eram os dois times que sempre chegavam na final e a gente ganhava sempre. Então tive uma história muito boa no São Paulo, né? E daí eu vou pro Santos, cara. Então, para responder essa tua pergunta, né, onde eu sou mais ídolo, ou o pessoal me conhece mais, onde que eu gosto, cara, eu falo sempre a mesma coisa. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma filha de 30 anos já, a Amanda, tenho a Luísa de 29 e tenho o Gianluca de 25. Então eu tenho 3 filhos. E, cara, pra mim, eu gosto dos 3 igual, cara. É igual Juventus, São Paulo e Santos. Eu não torço mais pro São Paulo, mais pro Santos, mais pro Juventus, né? E é curioso até, porque quando eu vou no Morumbi, o pessoal fala, aí, ó, fica na manha que o Santista chegou e brincam comigo lá no São Paulo. E a mesma coisa quando eu vou na Vila, eu vou no Santos, né? Falo, pô, cuidado, meu, o São Paulino chegou aí, não deixa o cara ficar vendo muita coisa, assim. Então tem muito respeito, cara, da torcida. Tanto do Santos como do São Paulo por mim, por tudo que eu fiz. E depois que eu trabalhei, né, no Santos, eu voltei em 2010, naquele time do Santos que foi demais, né? Eu era o executivo de futebol, fazia parte da diretoria do Santos, aquele time do Neymar, né, cara? Então eu tive o privilégio de participar dos grandes clubes, dos grandes times do Santos, né? Você vai falar do time do Pelé, de 62, 63, o time do Serginho Chulapa, dos meninos da Vila e tal. Depois do nosso time de 95, o time do Diego e do Robinho, né? São times do Santos, o time do Neymar, são times do Santos que marcaram. E eu participei em 2 desses, né, cara? Eu participei em 95, né, do time, todo mundo sabe a história, do Botafogo, da final e tal. E participei depois como gerente de futebol do time 2010, cara, que foi um time que, dos últimos times que eu vi, cara, foi um dos melhores times que eu vi jogar. Aquele time do Neymar, do Ganso, lá era demais. Você sabe o que é bom de conversar com o cara que tem história? Porque tem muita história. Se você entrar nessa história de 2010, Frank, tem história e polêmica. Tem a polêmica do Neymar com o Dorival, tem o time, era um time muito redondo, você era muito novo e estava entrando, muito novo, como eu digo, como gerente de futebol, que depois você foi para Curitiba. Não, foi o contrário. Você foi do Curitiba para o Santos, eu parei de jogar, fui ser gerente do Curitiba. Do Barueri. Ah, foi no Barueri primeiro? Barueri aqui, porque eu parei de jogar no Barueri. Eu parei de jogar no domingo, como no Campeonato Paulista, como jogador no domingo. E eu tinha um contrato até o final do ano, mas já estava muito mal, meu joelho não estava legal. Então eu falei com o presidente falou, só que você não vai embora. E a gente já tinha combinado, falou, você vai parar como jogador
e na segunda-feira você começa como gerente. E parou eu e o Fábio Carilli. A gente jogava no mesmo time, o Fábio Carilli era o zagueiro, eu era o atacante. E daí o Fábio Carilli foi ser o treinador do Sub-20 e eu fui ser o executivo de futebol do Barueri. Que legal. E daí do Barueri a gente foi campeão, foi aquele Barueri que subiu da Série C para ser blá 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 blá. E daí me chamaram para trabalhar no Curitiba, que foi onde eu conheci o Dorival, como treinador. O Dorival Júnior era o treinador do Curitiba. E a gente foi campeão lá ganhamos do Atlético Paranaense dentro da Baixada lá e tal. E era aquele time do Marlos, do Keison, do Pedro Key. Era um time do coach que fazia o Keison, que depois veio pro Palmeiras. Foi em 2008. Isso foi em 2008. Você trabalhou com o Juninho, o volante? Que teve um acidente junto com o Anderson Lima? Não. Que ele está no livro do René Simões, você sabe? Não, eu sou... Um ano depois. Eu venho antes. Ah, você veio antes? Isso acontece depois. Aconteceu isso depois. Ele tem muita... Porque a história do Curitiba... Você é ídolo lá em Curitiba. Eu vi agora você transmitindo o jogo, a final... Foi lá no Couto agora, muito legal. É que eu tive, como eu falei, eu tive o privilégio de, os times que eu passei, de ter sucesso, cara. Eu peguei o São Paulo na melhor época do São Paulo, cara. Daí eu fui pro Santos, numa época que o Santos era muito mal, e daí aquele time 25 reavivou a paixão do torcedor santista pelo Santos, né? E daí foi pro Curitiba, o Curitiba fazia tempo que não ganhava do Atlético, a gente ganhou dentro da Arena da Baixada, então, cara, foi muito legal. Eu vou entrar num assunto aqui agora, que até quero depois que você até se coloque aqui, porque são assuntos que eu acho que é importante, porque o Jamel é um formador de opinião e exemplo para quem vem numa constante, seja de empreendedorismo, seja no esporte. Você iniciou no São Paulo, assim, você falou, iniciou no Juventus, mas o São Paulo foi o que te trouxe à vista para o futebol, né? Do São Paulo você foi campeão ali com o Expressinho. Conta um pouco disso e eu quero saber a sua opinião. O seguinte: o São Paulo ele revolucionou um pouco a estrutura do futebol da base a nível de Brasil. Qual a importância que teve isso para o seu futuro a nível desse lance de empreendedorismo? E se você acha que ainda hoje no futebol falta pessoas para apoiarem esses meninos que estão chegando? Como é que você vê isso hoje? Cara, você tem razão no que você fala. O São Paulo, na época que eu estava começando, subindo, né, da categoria de base do time profissional, ninguém tinha CT. Só o São Paulo tinha CT. Foi o primeiro time de São Paulo a ter CT, e no Brasil, acho, quase certeza que foi no Brasil. Então, já tinha, né, a diretoria do São Paulo naquela época já tinha uma visão lá na frente, né, de fazer campos bons, de dar treinamento, contratar profissionais bons, para fazer uma base forte para municiar o time de cima, para não ter que ficar contratando jogador. E deu muito certo isso, né? A década de finalzinho de 80, 88, 89 até 95, 96, 97, o São Paulo fazia times e desmontava o time. Daí o Tele desmontava o time, a primeira geração do time do Raí. Daí sai Raí, sai Pintado, sai não sei o quê. Daí vem a outra geração, que daí vem Palinha, Doriva, o Miller continua, mas daí vem Leonardo, vem Toninho Cerezo, daí sai esse time, daí vem o time do Expressinho, né, que é Caio Ribeiro, KT, Rogério Ceni, daí vem Euler, Palinha, tinha Elivelton, e cara, e o time continuava, né? Então, eu acho que isso me ajudou, porque eu estava numa fase da minha carreira, sei lá, dos 16 aos 21, que é aquela fase, cara, que se você se deixar, você se perde, né? Porque é sucesso, é contrato, é dinheiro, é aparecer na televisão e tal, e se você não se concentrar na parte de jogar bola, o que você realmente faz, né? Você se perde, cara. Então, eu tinha ali referências sensacionais, que era o Zete, era o Cafu, era o Ronaldão, era o Toninho Cerezo. Então, esses caras mesmo, né? O Zete cansou de dar bronca em mim, o Leonardo, o Ronaldo, falar bronca que eu digo na boa, falar assim, cara, você baixa a bola, meu, calma, não fica de salto alto. Então, eles tinham essa referência e a gente tinha a confiança deles, né? Então, cara, o Raí mesmo, cara, quando eu casei muito novo, né? Minha mulher estava grávida, a gente casou, e o Raí, eu não sei, acho que eu fiquei mais receoso de falar com o Tele, que eu ia casar e minha mulher estava grávida, do que com o meu sogro. Para falar que a filha dele estava grávida, cara. Meu sogro, eu fui e falei na boa. Agora, daí chamei o Raí, eu falei, pô, Raí, aconteceu isso com você também.
né? Pô, e aí, meu irmão, fala come junto comigo lá, me dá uma força, né? E daí o Raí foi junto, cara. Aí o Pelé, pô, demais. Mas só pra você ter a ideia do respeito que a gente tinha por eles, né? E de estar num lugar, cara, que... Eu falei aqui, ó, Cafu, Raí, Zete, Toninho Cerezo, Leonardo, e mais um monte de Palhinha. Tem um monte de... Esses caras, cara, eram, além de ser top como jogador, eram pessoas sensacionais, cara. Então acho que eu tava no lugar certo, no momento certo e rodeado de gente do bem mesmo. Então não tinha como, né? E isso, fala aí, Só intervir um pouquinho, que eu estava querendo fazer uma pergunta mais ou menos assim, mas a gente colocou um gancho ali. Hoje a gente vê o futebol extremamente profissional, você vê meninada na base aí já ganhando salários que muita da galera da antiga nunca sonhava que podia ser possível ganhar. E também vi você falando do respeito entre os colegas, do ter mais medo de falar com o treinador sobre a questão pessoal do que dentro da própria família. Você acha que, do jeito que o futebol segue hoje, com tantos contratos, os milionários que estão ali, a galera que já está formando para sair de um time, você falou, forma um time agora, ele vai render centenas de milhões para um clube, eu quero mandar ele embora, não posso deixar o menino machucar, eu tenho que cuidar dele daqui. Isso quebrou um pouco aquela relação de intimidade que você tinha com os colegas de time, e isso também não reflete no campo, na maneira de se jogar, de interagir, de sentir aquela camaradagem, assim, que eu posso fazer uma coisa, eu posso me arriscar porque eu tenho um parceiro que está ali para me viajar. Cara, você tocou num ponto impressionante, cara. Hoje é fácil, pega qualquer jogo, daí filma um time chegando no estádio, o ônibus chegando, os caras com fone e ouvido branco desse tamanho, nem olha para os lados, o cara sai do ônibus, entra no vestiário e aquilo continua dentro do vestiário. Eu fui treinador depois agora, e treinador da Série A3, Série A2, que é outro nível, né? Não é o futebol da Série A e Série B ou da Champions League. É a mesma coisa, cara. Os caras não se falam. Antigamente você ficava no quarto, era um quarto de 2, né? Uma dupla. Hoje o quarto é individual. O cara fica sozinho no quarto. Eu já acho que não é legal. Não tem a camaradagem. Eu acho que o mundo mudou, né? Hoje a gente tem o celular, cara. Você vai no restaurante, tem o pai, a mãe, 2 filhos, estão os 4 no celular. E se um tem que falar com o outro, acho que manda um WhatsApp pro cara e... Muitas vezes. Não, mas é verdade, cara, o mundo mudou, é muita tela, é muito aqui. Antes você ia pra concentração, cara, você ficava vendo um filme de VHS, né, videocassete, o pessoal não sabe nem o que é isso, né? Mas você ficava vendo um filme, ou você ficava jogando sinuca, ou você ficava jogando pebolim, jogando baralho, na concentração, cara. Hoje o cara tá na concentração, o cara desce, almoça, vai pro quarto dele e fica sozinho. A gente descia pra almoçar meio-dia, cara. Almoçava todo mundo, ficava até as 4 da tarde, conversando na mesa ali, batendo papo. Claro, tinha um que ia dormir, tinha um que ia rezar, outro dia, cada um tinha o seu, né? Cada jogador tinha a sua mania na concentração. Mas hoje não tem essa... Duvido que os jogadores de hoje sabem o nome da mulher, o nome dos filhos do outro cara que joga com ele há 3 anos junto e não sabe. A gente na nossa época... Tira até daquela de você entender a movimentação da pessoa no campo, né? Quando você joga, você jogava com meus colegas de rua. Intimidade. Todo mundo tem intimidade, eu sei qual que é o passo, eu sei sua velocidade, eu sei o que você está fazendo, mas não é uma coisa tão técnica, você já tem aquele feeling de lidar com as pessoas. Eu acho que isso subiu, a gente vê até desculpa, só continuar. Não, desculpa. É que a gente vê, você monta times hoje com super estrelas e o time às vezes não consegue ganhar. Boa, Frank. Perfeito. Porque você não tem. E antigamente você tinha uma galera, talvez não tinha tanta competência técnica em campo, mas você tinha aquela amizade de um olhar um pro outro, já se um time pode posicionar, que eu posso chutar a bola para tal lugar que você vai conseguir chegar. E mas parece que isso se perdeu no jogo. Você falou que você tem razão, cara. Não é um time. São grandes jogadores que estão lá, mas não são um time. Os caras não são um time. Eu ficava com o Giovani no quarto no Santos, na época do Santos. E, cara, o Giovani craque. E a gente jogava, era o 10 e o 9 do time, né? A gente jogava junto e tal. E o que você falou, tinha dia que, na hora que a gente acordava, o Giovani era super preguiçoso e tal, mas, cara, na hora que a bola chegava dentro do campo, ele resolvia pra nós, né? A gente falava, hoje, tinha dia que eu sabia que ele não ia jogar bem, cara. Da convivência, eu falava, eu chamava ele de Cocão, né? Eu falava, Cocão, e aí, meu? Ele falava, tô com uma dorzinha aqui, não tô legal, tal. Eu falei, então, fica lá na frente, cara, deixa que a gente se mata aqui pra você. Na hora que a bola chegar pra você, você vai pegar 4 vezes na bola, cara, você vai fazer 2 gols, você vai resolver, porque ele era diferente, né, o cara, e nem corre hoje. E era assim mesmo, cara, lá na Espanha tem um ditado, né, que fala assim, é mais fácil você ganhar de 10 craques do que você ganhar de um time de 10 amigos.
Acho que isso é Porque, verdade. meu, a interação. O amigo, você põe a cabeça na chuteira do cara, meu, pra chutar, pra não te ferrar teu amigo. Que perfeito, velho. E assim, ó, você lembra quando eu te falei que referência? Eu sou de uma geração que acompanhava esses times. Eu tava falando pro Janélio, eu falei, Janélio, não vai ter no São Paulo uma geração igual. Não tô falando só de super craques, mas é que assim, esse expressinho, na hora que eles subiram, se bobeasse e colocasse o expressinho para jogar contra um time que foi campeão mundial, era jogo de briga ali. Mas isso é uma virtude. Foi legal você ter falado disso, Frank. Dali, a sua ida para o Santos, foi uma escolha que você acha que foi concreta naquele momento? Foi uma escolha certa? Pô, o Jameli, o time do São Paulo ganhando o campeão mundial, todo mundo esperando que o Palmeiras ia bater o São Paulo na final do Paulista. O São Paulo vem e bate o Palmeiras. Tem até um lance engraçado, você jogou na volta do Maradona. São Paulo e Sevilha na entrega das faixas. Eu acho que eu não joguei, mas eu estava no time. Você estava no time, você ficou no banco. Você ficou no banco, que eu vou te contar uma história. Você não vai lembrar disso, porque faz muitos anos. Eu louco para ver o Maradona, acabou o jogo, os caras foram pro vestiário. Tinha um fio da Jovem Pan, eu esqueci o Nogueira, o Vanderlei Nogueira. Eu pisei no negócio de fio e o Jamel, ele sempre foi muito educado, cara. Ele é muito humilde. Depois eu vou falar sobre isso no final. Ele é um cara muito foda. E ele passou correndo, o Jamel, deixa eu entrar com você e tal. Ele vem. Na hora que ele me puxou, eu pisei no carro do Armando Nogueira lá, do Vanderlei. Os caras me puxaram, ele entrou no vestiário, a segurança fechou, eu não vi o Maradona. Mas você acha que foi uma escolha? Conta um pouco sobre isso, porque a fase no Santos foi foda. Cara, eu acho que hoje eu vejo que foi boa, porque eu estava começando a ganhar meu espaço no São Paulo e eu tive uma proposta para jogar no Estrasburgo da França. E foi logo depois daquela final que o São Paulo perdeu para o Vélez, né? Que o Palhinha errou o pênalti, ia ser tricampeão da Libertadores do São Paulo. E eu joguei aquele campeonato, eu cheguei a jogar um jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, que o Zé pegou até pensamento. E eu joguei esse jogo, titular na Libertadores no São Paulo, estava no banco, acho que Cafu, o Palhinha, eu joguei no lugar do Palhinha, o Palhinha ficou no meu banco nesse jogo, porque eu estava bem, e eu estava buscando meu espaço. E daí eu fui para o Estrasburgo, e daí não deu certo, eu fiquei quase um mês na França, daí não deu certo, eu voltei, daí quando eu volto eu perdi espaço. Né? Porque a minha briga ali era com o Guilherme Centroavante, era com o Juninho Paulista, era com o KT, com o Caio Ribeiro, esses caras, e eu tava jogando na frente deles. Só que quando eu saí, os caras entraram e jogaram melhor que eu, e ficaram, daí eu perdi espaço. E daí no final do ano eu chamei o Tele, né? Falei, pô, eu queria conversar, não sei o quê, e o que é o pensamento, né? Do São Paulo, o teu, né? Do ano que vem, tá, do Tele, ele dava, o pessoal fala do Tele, né? Que é o... Mas, cara, ele era um cara que dava muita abertura pra molecada, pra todo mundo, tratava todo mundo igual. E daí ele foi muito sincero, ele falou, você vai jogar, você não vai ser titular, mas você vai jogar. A gente apoia, né, a gente acredita que você vai ser um bom jogador, que você tem futuro aqui dentro e tal, só que você vai jogar pouco, cara. Você vai jogar quando os caras tiverem cartão amarelo, se machucarem, forem pra seleção, você vai continuar ganhando o teu espaço aqui dentro, mas você não vai jogar 10 jogos seguidos de titular. Daí teve a proposta primeiro teve uma proposta do Botafogo de Ribeirão, cara, foi engraçado. O Botafogo de Ribeirão me fez uma proposta para jogar o Campeonato Paulista pelo Botafogo. E eu tava quase fechado, cara. Aí eu ia para o Botafogo. E daí segunda-feira você vem com mala, tudo, e vem para Ribeirão e vai ficar no Botafogo, faz exame médico e assina. E na sexta-feira me liga o Clodoaldo, cara. Do Santos. Volante, o Corró, né? O campeão do mundo. Né? Só. E naquela época não tinha celular, não tinha nada. Ele ligou na minha casa. Daí eu atendi, até foi engraçado, porque eu atendi o telefone e daí ele falou, tudo bem, né? Jamélio, eu queria falar, tá falando Clodoaldo. Falei, valeu, não conheço nem o Clodoaldo, né? Mas o que é? O que você quer comigo? Falei, não, é o Clodoaldo do Santos e tal. Daí quando ele falou Clodoaldo dos Santos, cara, o telefone quase caiu da minha mão, cara. Eu não consegui sair nem ele falou, essa frase. Daí, cara, você começa a gaguejar, você fala, pô, é o Clodoaldo, cara, tá me ligando aqui. E daí ele falou, a gente quer que você venha pra cá, a gente tá montando um time, que era esse time, né, do Narciso, do Giovanni. Só também esse time. Eles queriam fazer um time mais jovem. E daí, isso foi numa quinta-feira, eu ia para Ribeirão na segunda. Daí ele falou, você desce amanhã para Santos, a gente vai resolver isso já vou ligar no São Paulo, já vou negociar com o São Paulo, blá blá blá. Cara, eu na sexta-feira estava em Santos,
No sábado eu assinei tudo o contrato, daí no domingo já fui viajar, que o time estava em pré-temporada, e fui pro Santos, cara. E as negociações todas você direto, não tinha... hoje parece que é uma bagunça tem agências, tem pessoal que... Todo mundo entra no meio ali para poder negociar um contrato. Na tua época era na base do telefone, ligava e resolvia. Eu tinha um amigo meu que a gente se conhecia do São Paulo até. No começo ele vendia carro, vendia seguro, a gente ficou amigo e tal. Ele até foi sócio do Cafu Guinchos, era um cara amigo meu que ele tinha ele não era advogado, mas ele tinha uma equipe, uma empresa dele de advogado, ele entendia de contrato e tal. E era meu amigo, cara. Eu nunca tive empresário. Eu tive o Juan Figuer, que é um empresário referência. Quando você Zaragoza? Ele nunca foi meu empresário de contrato assinado e tal. Ele chegava para mim e falava assim, Jamil, eu tenho uma proposta para você sair do Santos e ir pro Japão. Ganhou um bom dinheiro em cima de você. Claro, não, mas justo. Mas ele ganhava um bom dinheiro, que nem a gente vai comprar uma casa. Hoje vem um corretor e fala assim, a casa vale 1 milhão, eu vou pegar 10% de comissão e tal. E ele sempre foi assim comigo, cara. Então eu nunca tive um empresário que fosse meu empresário. Eu tinha esse pessoal que era um advogado, quando tinha que ver um contrato, eu falava, quanto você cobra para analisar um trabalho como advogado? Tá bom, tá ruim, onde eu tenho que mudar? Eu pagava ele o X que ele cobrava como advogado e ia embora. Porque às vezes eu acho que os empresários acabam atrapalhando um pouco também das oportunidades para quem, porque os caras sempre vão colocar o deles primeiro, ainda mais hoje que são valores tão grandes. Mas, Frank, é igual ele falou, na verdade, existem empresários e empresários. Sim. E assim, eu falei brincando que o Juan Figuer, porque o Juan Figuer também, exatamente como a gente está falando da época, ele é um dos pioneiros, um dos percursores como empresário profissional no meio do futebol. Tanto que ele empresariou gigantes do futebol. Na verdade, eu achei... Ele é o primeiro, grande agente de futebol. Eu achei que ele era seu empresário. Eu achava que ele ele era, e eu dava autonomia para ele, né? Quando eu voltei do Zaragoza para o Corinthians, ele que fez toda a negociação. Eu ia renovar meu contrato com o Zaragoza, daí ele me ligou e falou, tem uma proposta do Corinthians, assim, assado, você não quer voltar para o Brasil, blá, blá, blá. Ele que fez tudo. Ele não era o meu empresário oficial assinado, mas ele agiu como empresário, ele que fez toda essa intermediação, né, com o Corinthians. Quando eu fui para o Japão também... Eu queria falar disso depois, que eu quero falar do título de 95, que foi mas você falou, agora eu não estou aguentando, porque eu sou corintiano, eu estava falando aqui antes. Ele teve uma passagem pelo Corinthians, boa, por sinal também, jogou muito bem, como que eu posso dizer, representativamente falando dentro do elenco, você tinha uma representatividade muito grande dentro do elenco, como todos os clubes que você passou. Mas jogando contra o Corinthians, eu não sei o que você tem, o que você tinha. Ou você é corintiano e nunca falou pra ninguém, mas o que você tinha? Quando chegava contra o Corinthians, você queria deitar o rei? Não, cara, não tinha. Só pra acabar o que o Frank falou, tem muito empresário que atrapalha o jogador, só que tem muito que ajuda muito. Tá? Tem jogadores que você fala assim, não sei como esse cara tá jogando, sei lá, no Barcelona. É porque o empresário tem uma boa entrada lá. Então, como tudo, né? Tem bons médicos, tem bons advogados, bons engenheiros, bons veterinários e tal, e tem os ruins também, né? Cara? Toda profissão tem, né? Tem os maus e tem jogador que não teria a carreira que teve se não tivesse um empresário bom por trás. E tem outros que atrapalham realmente. Até me desculpa que eu fui apoiado na hora que ele falou do Corinthians. Mas voltando do Corinthians, né? Para falar do Corinthians, ou vamos deixar para falar do Corinthians daqui a pouquinho? Você que manda. Beleza. Você que manda. Fica à vontade. Vamos dar uma seguradinha, daqui a pouco a gente volta falando Corinthians. Segura aí que ele vai falar o que acontecia nos jogos contra o Corinthians, que ele, Vamos lá, daqui a pouco a gente volta.
No Posto Santo Antônio, abastecer não é uma coisa comum. É a união da qualidade com bom atendimento. E a celebração fica por conta da tradição com a satisfação. Super Posto Santo Antônio, o posto de Anápolis. E a gente está de volta aqui agora para dar continuidade nesse primeiro Filmes on the Road aqui em São Paulo. A gente está no estabelecimento aqui da Tria. Mais uma vez, obrigado, Frank, pelo apoio, por acreditar aí no nosso projeto. Obrigado também, Jameli, por acreditar e dar essa força pra gente. E dar essa honra da gente estar tendo esse super bate-papo e trazendo mais da história do futebol e da sua história para quem está acompanhando a gente. Agora conta pra gente um pouquinho do Corinthians, que eu tô... O Corinthians, né? Eu, como eu falei, eu sou aqui de São Paulo e a parte do meu pai, né, meus avós, meus tios, pai de pai, é tudo corintiano. Corintiano, eles foram naquela invasão do Fluminense lá em 70, não sei quanto, eles saíram de São Paulo, foram. 75, 76, sei lá, eles foram para lá, foram. E a parte da minha mãe, né, é toda palmeirense. Então, cara, era no final de semana, era uma confusão, né? E os meus tios, por parte de pai, me pegavam e levavam no jogo do Corinthians, no Pacaembu, e me compravam lá a bandeira, a faixa, né, do Corinthians, e queriam que eu fosse corintiano, eu e meu irmão, né? E daí no domingo, meus outros tios, os pais da mãe, me caçavam em casa, pegavam e levavam no Parque Antártico para ver o jogo do Palmeiras, e comprava a camisa do Palmeiras, não sei o que e tal, e ficavam lá. Então sempre foi, né, lá em casa sempre foi muito legal isso. E desde o começo, né? Os jogos contra Corinthians e Portuguesa, não sei o que acontecia, cara. Eu fazia gol sempre, jogava bem, fazia... o meu avô palmeirense louco, o sonho dele era que eu jogasse no... Não era nem no Palmeiras, ele falou palestra, né? No palestra. O meu sonho é que você jogue no Palestra e depois jogue na Juventus da Itália, porque ele era italiano, filho de italiano, eu gostava da Juventus da Itália. E quando jogava, sei lá, São Paulo e Palmeiras, ou Santos e Palmeiras, não sei o que, ele falou, tomara que você faça 4 gols, você joga pra caramba, só que tomara que o teu time perca. Ele falou, eu não vou torcer pro teu time ganhar, eu quero que você jogue bem, que você faça gol, que você vá bem, só que se você fizer 2, eu quero que o Palmeiras faça 3. Se o Santos fizer 1, eu quero que o Palmeiras faça 2. Ele sempre falava isso. Então sempre teve essa... E com o Corinthians, cara, sempre foi uma coisa que eu fazia sempre gol, cara, eu jogava bem. E talvez o jogo da minha vida, né, que me deu um destaque maior foi uma final da São Paulo, Corinthians e São Paulo, que foi 4-3, o Pacaembu lotado. Foi quando vocês... Eu fiz 3 gols. Imagina, um menino que está começando o futebol, faz uma final, Corinthians e Palmeiras. Foi em 93, eu tinha 19. Foi em 94? Foi em 93. Foi 3, eu tinha 19 anos. 19 anos, um Pacaembu que, sei lá, tinha acho que 60 mil pessoas, não cabia mais ninguém, eu nunca vi o Pacaembu lotado daquele jeito. E um São Paulo e Corinthians, daí eu faço 3 gols, o time ganha de 4-3, e daí deu uma arrancada na minha vida. E daí sempre aconteceu. E daí quando eu tive essa proposta para voltar para o Corinthians, né? Era um momento da minha carreira já que eu já estava muito tempo fora do Brasil, meus filhos já estavam crescendo, teve essa parte da família, né? Pô, vamos voltar, né? As meninas, né? Ficar mais perto dos avós e tal. E pô, é o Corinthians, né, cara? Não é você voltar para um timinho qualquer, né? Você volta... E o Corinthians na época tinha um timaço. Foi aquele ano que acho que perdeu pro River na Libertadores. Alessandro Gold perdeu até aqui no Morumbi, foi 2-1 aqui no Morumbi. Roger, eu acho. Então, era o seu Edivar Simões, era o Dualib, o presidente, o seu Edivar Simões era o diretor, e entrou em contato com o seu Juan Figa e tal. E eu estava acabando meu contrato no Zaragoza, e o Zaragoza queria renovar mais um ano. Daí eu falei, não, eu vou voltar, cara, voltar pro Brasil, porque o Corinthians, aí você viu o time do Corinthians, cara, era Vampeta, Fábio Luciano, Dida, Rogério, Kleber lateral esquerdo, Liedson, Leandro, era um timaço o time do Corinthians. Eu lembro. O Gil, o Gil na ponta esquerda. E daí eu volto, cara. Só que, cara, eles me venderam uma... Eu falei, eu vou entrar nesse time, cara, eu vou cair que nem uma luva. O Ricardinho parece que tinha saído e foi pro São Paulo, e não tinha um cara no meio campo. Eu falei, pô, eu vou entrar ali, cara, vai dar muito certo, né? Só que, porra, daí eu cheguei, eu tava de férias, né? Eu volto, foi em junho, julho, eu tava de férias. Na hora que eu volto a treinar, cada dia que eu chegava no vestiário, cara, tinha uma sacola de chuteira e falava assim, vendeu o Kleber lateral esquerdo para a Alemanha. Daí no outro dia eu chegava de novo, tinha outra sacola, vendeu o Liedson do Sporting em Portugal.
Ah, o Dida foi pro Milan, o Fábio Luciano foi para não sei aonde, o outro foi para não sei aonde. Cara, cada dia que eu chegava tinha. E o Corinthians tinha tido esse problema aí, dia da eliminação, e tinha sido campeão da Copa São Paulo, que era o time do Coelho, do Jô, do Abuda, Eles subiram tudo. do Rubinho, irmão do Zé Elias, que era o goleiro, era o Anderson e o Marquinhos, os dois zagueiros, o Moreno e o Fininho era o lateral esquerdo. O Anderson quarto zagueiro. O Anderson quarto zagueiro. Zagueiraço. O Marquinhos, o grandão também. E daí vem o Doni, o goleiro. Então, cara, o time que eles prometeram, né, o que tava lá, que era pra eu jogar, desmontou e botou os moleques. E daí chegou eu, o André Luiz, lateral esquerdo, e o Robert. O Vampeta se machucou, ficou um tempão parado. Cara, e a gente chegou naquele time de moleque. E até que o time não foi mal. Não, assim, ó, eu lembro que eu te falei de representatividade, porque eu lembro. O time não foi. É que assim, se esperava do Corinthians. Não, bater campeão, ficar entre os 4. E aí o peso era nele, no André. No Robert e no Vampeta, né? Que eram os caras. E a gente não teve problema de rebaixamento, de ficar. Não, a gente acabou, sei lá, em 8º, 10º. Não foi uma temporada foda, mas não foi uma temporada ruim. O Corinthians ficou ali. E marcou muito, né? Porque teve um jogo contra o Juventude, que foi 6-1 pro Juventude lá em Caxias, que o Geninho era o técnico, pediu demissão ao vivo e tal. Então marcou muito, mas o time. E eu joguei muito, que eu digo de quantidade, eu joguei quase todos os jogos. Mas não joguei bem, não consegui jogar o que eu jogava no Santos, no São Paulo, que o pessoal esperava de mim. Não consegui fazer a mesma performance que eu tive, mas o time não teve problema, não classificou para Libertadores e ficou ali, mas também não teve perigo de rebaixamento. Porque assim, Jamel, assim, na sua trajetória, assim, você nunca foi o cara que, como que eu posso te dizer, você sempre foi um cara de grupo. Você sempre foi um cara parceiro, um cara que... Eu quero que você conte um pouco da sua passagem. Vamos falar, antes de ir para o Zaragoza, você foi para o Japão? Fui para o Japão. Saí do Santos para o Kashiwa Reysol. Para o Kashiwa Reysol, né? Quer dar emendar? Conta essa ida lá. Eu não conheço a história dele, tanto história eu tô falando que é legal você perguntar. Tô te falando, aqui tem história. E assim, ó, a gente vai ficar 2 horas e meia aqui conversando e tem história para mais 10. Assim. Tudo aqui a gente tá falando resumido para essa sua saída do Santos pro Kashiwa Reysol. Você já estava casado, já estava com filhos ou não? Já estava casado, tinha 2 filhas já. Mas não era para ir pro Kashiwa, era uma outra proposta. O seu Juan Figueiredo chega, né, na mesma tacada, ou tinha um grupo de investidores, tinha aquela lei do passe antigamente, né? Então nessa tacada ele contrata o Sávio, eu, o Zé Roberto e o Rodrigo Fabri. Portuguesa. O Rodrigo Fabri e o Zé Roberto português, o Sávio no Flamengo e eu no Santos. E o que ele tinha? Ele tinha um time no Uruguai, porque você tinha que estar afiliado a um time, né? Não é que nem hoje tem a SAF, que os caras... Então ele comprou nós 4, com o grupo, com o dinheiro dele, não sei o quê, e começou a fazer negócio com a gente com a lei do passe. Então ele chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma proposta para você jogar ou no Zaragoza ou no Mallorca da Espanha, só que você só vai poder ir se você for comunitário. Você não vai poder ir como estrangeiro. Naquela época podia jogar 3 estrangeiros. Então não tem espaço. A gente vai fazer um plano de carreira. Em 1 ano eu tinha a possibilidade de tirar a cidadania italiana, né, entrar como europeu nos times. Então ele falou: em 1 ano a gente consegue tirar a tua cidadania, porque ele já tinha visto, advogado, todos os procedimentos. Só que nesse 1 ano a gente vai te emprestar pro Kashiwa Reysol no Japão. Você vai ficar jogando 1 ano no Japão, e daí no final do ano vai ter a documentação, você vai jogar na Europa. Porque eu falei para ele: eu não quero jogar minha carreira inteira no Japão, eu quero jogar na Europa. Né, na época, e agora ainda também, né? Eu quero jogar na Premier League, eu quero jogar na Itália, eu quero jogar na Espanha, eu quero jogar... Não quero jogar no Japão, pode ser uma passagem jogar no Japão, na J-League, que era uma liga forte, muito mais do que é hoje. Não, sim. Na época que eu fui. Então aconteceu isso, e daí eu fui pro Kashiwa Reysol, e cara, deu muito certo, né? Porque era o treinador era brasileiro? Era o Nicanor de Carvalho. O Nicanor de Carvalho era o treinador, e o time era eu, Edilson, o Capetinha, né? E o Antônio Carlos Zago, que eu já tinha trabalhado com ele no São Paulo. Então eu conhecia, eu falei com ele, ele falou: não, pode vir, cara, aqui é um paraíso aqui, né, no Japão. Então eu fui pro Japão, e nesse meio tempo foi tendo a negociação para eu ir para a Europa, e até
a escolha que eu tive, né, que fazer era ou Mallorca ou o Zaragoza. E eu ia receber mais no Mallorca até, financeiramente. Só que o Zaragoza era um time mais consolidado, um time mais forte, é um time que estava sempre chegando ali entre os 6, 7, terceiro e quinto. E daí eu não fui para o Mallorca e fui para o Zaragoza, e o Mallorca contratou o Eto'o. Era para eu ir no lugar do Eto'o. Daí o Mallorca acho que foi bom negócio, cara, porque entrou o Eto'o no meu lugar e o Eto'o foi. Daí o Eto'o que foi. Mas você jogou contra ele, então. Joguei um jogo, não. Ele pelo Mallorca. Eu acho que era assim: o plano A do Mallorca era eu, para jogar de atacante na frente. Daí, como não deu certo, eles começaram a buscar outros jogadores. Daí acharam o Eto'o e levaram o Eto'o. Então, cara, não, mas eu acho que o futebol, e assim, eu penso assim, deixa eu te falar uma coisa, Jameli, e o Frank acho que vai concordar, eu acho que tudo na vida que a gente, eu falo assim, eu joguei futebol, eu participei, eu tive uma passagem, eu participei, ele jogou futebol, quem jogou em alta performance, então é muito difícil de a gente fazer uma comparação de atleta, de profissionais. Você falou assim, eles deram sorte, eu não sei. Porque você fez um negócio no Zaragoza que talvez ele não faria. Não faria, não. É que o Eto'o foi um cara de Copa do Mundo, depois chegou a jogar no Barcelona e tal. A carreira do Eto'o foi muito mais de sucesso que a minha, de nível. O cara jogou acho que 2, 3 Copas, e jogou em nível grande, né? Aí é a sua visão como competidor, de competitividade. Porque eu vou te falar, a visão, o que a gente está falando, eu entendo e concordo com o que você está falando no sentido de visibilidade de carreira, de construção de carreira. Sim. Mas, velho, você está maluco, é o que eu estou falando. Sabe o que é, Jamel? Deixa eu te falar, aqui no Brasil, cara, eu acho que você está trabalhando na rádio agora, nas rádios, na TV, você vai entender o que eu estou te falando. Eu vi um negócio você falando sobre, eu sou mais ídolo do Zaragoza do que aqui no Brasil. Cara, se as pessoas procurarem entender o que você representa, principalmente para quem joga futebol, que você abriu portas, como outros jogadores abriram, um Fernando Baiano da vida, sabe? Tipo, vários jogadores. Você foi campeão por onde passou e abriu muitas portas, velho. E é muito foda o Brasil, às vezes. Por isso que as pessoas têm que trazer isso, para as pessoas reconhecerem. Às vezes, o Jamel ainda jogou no Corinthians. Ele não jogou no Corinthians, não jogou no Santos. Olha a extensão, Frank, você concorda? Não, concordo. Eu acho que muitas vezes quando a gente trabalha no ramo, ainda mais quando ele vamos pensar, hoje é muito profissionalizado, tem mídia para todo mundo lá, todo mundo aparece muito. Mas sua época não era tanto assim. Por mais que você estava vivendo no topo do jogo naquela época, não tem nada a ver com o mercado daquela época de hoje. Mas todas as oportunidades que você tem, o pessoal te chama para poder fazer os empreendedorismo que você fez, as parcerias, vai recebendo os convites, são histórias que às vezes você não é tão lembrado hoje na população de hoje. Mas a galera que entende do negócio, que faz o negócio rodar, entende o seu peso, entende o seu compromisso, entende o seu caráter, e por isso as oportunidades vão aparecendo, não é porque qualquer um vai buscar, consegue as oportunidades que tem. Então, tipo assim, tudo que você falou no começo, que você faz hoje, eu acho que é um grande reflexo do pessoal da indústria que sabe que você posso contar com ele, que ele vai entregar e é uma pessoa de confiança. Então, por mais que não tenha esse reconhecimento assim, na popularidade de hoje, quem é do ramo entende. E é o que eu tô falando, tipo assim, às vezes que ele falou assim, uma carreira aqui de... Porque eu vou te falar uma coisa, você falou uma coisa que também é importante. Se você pegar a época do Jamel e a época de hoje, lá na Espanha, não vou falar de... Eu não tô sendo... Lá na Espanha, se você pegar o Eto'o, é um exímio jogador, como você também era. Só que a funcionalidade da imprensa antes e a de hoje, lá, quando você estava lá, ninguém aqui tinha acesso a você lá. Não, era diferente. Não é? Na internet você vê todo mundo acontecendo. Hoje você sabe até que restaurante o cara está comendo, o que ele comeu com o lanche dele. Porque ele mesmo está postando e está colocando a informação. E hoje você que quer, a gente tem vários aplicativos aí, você quer saber do futebol da Guatemala, da segunda divisão, você pega o jogo do time que você quer. Sabe o nome dos caras, onde ele jogou, para onde ele passou, qual que foi a família. O time da Tailândia, que está jogando, você assiste o jogo dos caras, né? E na época que eu jogava não tinha, né? Tava começando a TV a cabo, né? Para você assinar para ver as ligas, tava começando e não tinha internet, né, cara? A gente fez um trabalho, 4
4 anos, agora ele decidiu ir para outro caminho e não quis continuar com a cerveja, mas foi o César Maluco do Palmeiras. Então também eu vejo, conheci ele através da cerveja, um amigo dele apresentou a gente e fomos desenvolver um produto para ele. Então você vê ele, toda a história que ele tem também, tudo que ele já fez, e você pega ele lá na frente do Palmeiras, todo mundo reconhece, ele tira foto, mas em questão de vamos dizer, remuneração profissional, de ter todo o glamour que o pessoal vive hoje, poxa, é uma pessoa assim que fez muito, jogou o que ele podia fazer, foi uma estrela dentro do seu ramo ali, só que não teve o desempenho, não teve todo o apoio que você teve, não tem o apoio que o pessoal tem hoje, em termos de ganhar faturamento, de ter sequer uma vida, estou com a aposentadoria garantida. Esse pessoal naquela época o pessoal jogava na raça. O que você está falando do César Maluco é mais ou menos porque o César Maluco, a história dele dentro do Palmeiras, dentro do futebol é incrível. Então, assim, mais ou menos o que a gente está falando de equiparação, porque, tipo assim, eu estou te falando, cara, assim, ó, eu vou falar aqui, assim, um dos maiores, tipo, pra mim, craque do mundo, pra mim era Edmundo e Ronaldo Fenômeno. E o Jameli, ele, assim, ó, pra mim, ó, tô te falando, assim, ó, você tá indo pro top 5 porque eu gostava de ver jogando. Cara, eu conheço de bola. Então é por isso que eu tô te falando, tipo assim, tem um monte de coisa que às vezes a mídia, que inclusive que eu acho que hoje você tá como comentarista, você tá, eu vejo muita coisa da EN Sports. Eu até quero te falar isso, é muita responsabilidade. Porque tem muita merda acontecendo no mundo por falta de responsabilidade de gente que está na imprensa. Eu queria agora falar aí sobre o que você ia falar, que eu vou cortando porque eu me empolgo, é meu jeito. É o que o Frank falou, cara. E o César Maluco, cara, o que esse cara fez pelo futebol, cara, os títulos que ele teve, os times que ele participou, cara, ele é uma lenda do futebol, cara. Não só no Palmeiras, mas no Brasil. E se eu perguntar para algum moleque hoje, de menos de 30 anos, não sabe quem é o César Maluco, cara. Não sabe o que é, não sabe a contribuição não que ele teve. E até o próprio time, se não dá aquele apoio que você faz com aquela galera antigamente, você tinha que ter uma pessoa dessa, teria que ter pelo menos uma aposentadoria garantida pelo time, não tem. Então eles têm que lutar, eles vão buscar, e não estou falando dele porque eu conheci ele, mas na situação dele existem vários outros, o Ademar da Guia também, outro que a gente conheceu ali. São pessoas super famosas. Não só no Palmeiras, também. Isso não é uma coisa eu sempre falo isso, né, cara? Imagina o César Maluco hoje, se ele estivesse jogando. Mas a gente teve essa conversa. Quanto que ele ganharia? A gente teve essa conversa que ele estava... Para mim, o César Maluco era uma... Hoje, vamos falar do Palmeiras, que ele jogou no Palmeiras. Tá? Para mim, o César Maluco seria um cara que nem o Dudu. O Dudu, titular do time, o cara artilheiro, o cara que ganhava, o cara que era campeão. Quanto ganha o Dudu por mês hoje? Sei lá, mais de 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto ele ganha, não sei. Mas quanto ganharia o César Maluco? Quanto ganharia o Ademir da Guia? Quanto ganharia o Pelé? Quanto ganharia, sei lá, mas daí vamos vir mais perto, né? Zico, Falcão, Sócrates, mais perto ainda, cara, o próprio, que nem a gente sempre fala, a gente tem os grupos dos ex-jogadores, a gente está sempre conversando e tal, cara, o Sávio não jogou a Copa do Mundo, o Alex não jogou a Copa do Mundo, o Djalminha não jogou a Copa do Mundo, daí voltando, o Eto'o jogou 2, 3. Se eu fosse camaronês, talvez eu tinha jogado a Copa do Mundo. Isso! Agora... Como que eu vou para a seleção brasileira que tinha Bebeto, Romário, Ronaldinho, Edmundo, Rivaldo, Giovani, e ainda ficava de fora. Giovani não foi? Giovani acho que foi para 98, mas... Ele foi em 98? Foi, acho que foi, mas não jogou muito. Mas, cara, ele ficava de fora, cara. O Sávio... o Sávio jogava muita bola, cara. O Sávio era da minha época. Eu em São Paulo, no Santos, e ele no Rio, no Flamengo. Eu lembro. Cara, o Sávio era... E teve uma história engraçada. Ele jogou no Zaragoza também. Jogou, depois que eu saí, ele jogou no Zaragoza. E tem uma história do Sávio, cara, que eu falei, né, do Juan Figueiredo, quando teve que ele veio e fez isso aí. O presidente do Real Madrid estava aqui em São Paulo. E ele tinha que contratar um atacante. E daí o seu Juan Figueiredo me chamou para almoçar com ele e com um cara que falava espanhol. E eu naquela época, só sei como que era. Era o Lourenço Sanz, era o presidente do Real Madrid, cara. A gente foi aqui na família Mancini, aqui em São Paulo, almoçar. O seu Juan Figueiredo, o Marcel, filho do seu Juan, um cara em espanhol que depois eu sabia, e eu. E como conversando. E o cara mandou um monte de pergunta, tal. Era o presidente do Real Madrid que estava sentado, a gente estava conversando. Que depois ele fez a mesma coisa com o Sávio e com o Zé Roberto.
E daí o Sávio e o Zé Roberto foram pro Real Madrid. E eu não fui porque eles precisavam de um cara canhoto. Eles tinham que contratar porque tinha o Raul, era o Raul e o Guti, não sei quem era, do Real Madrid, destro, né, que jogava com a perna direita. Eles queriam levar um cara canhoto. Cara. Era o Raul, que inclusive marcou o gol contra o Vasco. Cara, que a minha carreira podia ser outra, como da mesma forma que eu falei agora há pouco. Se eu fosse o Botafogo de Ribeirão Preto, a minha carreira podia ser ou melhor, não sei, porque podia arrebentar lá e vir um time ser outro caminho, jogar no Portuguesa Santista, não sei o quê. Ninguém cara, sabe. Detalhes, cara. O futebol é muito. O funil é muito pequeno, cara. Não, mas você tem que lembrar também, igual você falou, o funil é pequeno, você não está lidando com milhares de pessoas, você está falando meia dúzia de gente ali que você está lidando. Então a competição ela é muito alta, o nível ali tipo assim, não é, eu não diria nem do 1%, assim, é do 0,5% da população que você está lidando ali dentro do seu ramo. Eu vou perguntar uma coisa para o Jameli, que envolve isso. Meu pai, uma vez, eu estava sentado e entrou o Boquita, que jogava no Corinthians, em campo, contra o Portuguesa. E eu fui reclamando do Boquita, não sei o que eu falei, meu pai falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, quem pode, tá lá, quem não pode, aplaude. Você sabe o tanto que é difícil? O cara tá na Rede Globo, tá jogando pela Rede Globo, você tá aqui criticando o cara que tá ali dentro, que você sabe o tanto que soa pra chegar ali, então dá uma segurada, meu filho. E aí eu coloquei a cabeça no lugar, inclusive depois eu vou contar, envolve até o Álvaro numa história dessa. A gente vai para a última chamada aqui, que o Jameli também tem compromisso, mas a gente vai para a última chamada que a gente vem para perguntar, eu quero perguntar sobre família, algumas coisas aqui. Eu vi que ele é muito ligado à família, casado há muitos anos, então a gente vem para o último bloco. Abraço, Vitor Hugo, o The Coven vai inaugurar lá, vamos levar a cervejaria aqui para beber lá, para tomar lá no The Coven. Vamos lá, Davizão, pode ser? Daqui a pouquinho a gente já vem.
No Posto Santo Antônio, abastecer não é uma coisa comum. É a união da qualidade com bom atendimento. E a celebração fica por conta da tradição com a satisfação. Super Posto Santo Antônio, o posto de Anápolis. E a gente está de volta com o Ficascast. Tá gostando, Frank? Tá ótimo, cara. Você acha que o homem tem história? Tem muita história para pouco tempo. A gente estava aqui nos bastidores, vocês estavam falando de Fórmula 1. Antes de eu começar a querer, porque eu sou curioso, eu sou fã do trabalho dele, da pessoa dele. Então, antes de eu começar a perguntar, eu já vou deixar para você deixar suas curiosidades. Manda aí pro homem, depois eu venho para perguntar mais coisas para ele aqui. Cara, eu não sei nem por onde começar. Eu tinha muitas curiosidades que eu tinha. Eu não sou uma pessoa que é muito entendida de futebol. Então, tanto é que eu até te peço, quando você chegou, não conhecia, não nenhum. Mas tipo assim, eu sou, pode ser o brasileiro comum que assiste uma coisa ali, não tem uma fidelidade a um time ou outro, eu vou assistindo e eu gosto de um bom jogo, eu gosto daquele jogo que é interessante. Foi por isso que eu te perguntei, poxa, mas a gente vai assistindo, quem não é do ramo, quem não entende, quem não é um torcedor ávido ali de um time ou outro, você sente que perdeu, né, aquele estrelismo, aquelas jogadas bonitas, aquela malandragem que tinha no futebol. Foi o que a gente voltou a falar, eu acho que ficou tão técnico que a gente hoje em dia é até arriscado, né? O cara vai arriscar, faz uma brincadeira lá, quebrou uma perna, puxa, se for um contrato milionário que você tinha, lá se for uma oportunidade. Então hoje, que o profissionalismo do jogo hoje está tão intenso que acho que até proíbe um pouco, né, de liberdade, você não acha? Cara, eu acho que é um dos grandes desafios que o Dorival Júnior agora como técnico da seleção tem, e os treinadores do Brasil também têm, é o Brasil voltar a jogar que nem brasileiro, tá? Aquele jogo de 1 contra 1, driblar, dar uma caneta, dar um chapéu, se perder a bola tudo bem, vamos embora. O futebol mudou, né? Hoje você joga em menos espaço e com mais intensidade. Antes o campo era maior, apesar de ser o mesmo campo, o campo era maior, porque o zagueiro e o centroavante ficavam a 60 metros um do outro. Hoje o último zagueiro e o primeiro atacante estão a 30 metros. Muito rápido. Então está muito apertado o jogo. Porque é evolução tática de tocar. Hoje você vê os times jogando 2 toques, né? Domina e toca, é muito fácil para trás, porque ninguém arrisca e tal. Então não consegue abrir o jogo de ficar que nem quando eu jogava, e antes de mim também. Era aquele negócio, o lateral esquerdo marcava o ponta direita, o lateral direito marcava o ponto esquerdo, o zagueiro marcava o centroavante, o volante marcava o meia. Era a marcação individual. Hoje ninguém marca, hoje todo mundo marca o espaço. Você vê que o time joga para cá, o time joga para cá, vai todo mundo, vem todo mundo, não tem espaço para jogar. Os poucos times que conseguem abrir e deixar o mano a mano Barcelona, Bayern de Munique, a Argentina. Quando a Argentina já foi campeã porque ela conseguia abrir um espaço para deixar o Messi mano a mano com alguém. E daí o Messi decidia. Olha que antagônico. A Argentina, que sempre foi um futebol mais pragmático, mas está fazendo isso. Mas é que o Brasil, cara, eu acho que a gente perdeu a identidade, meu. A gente queria jogar que nem alemão, porque quando a Alemanha ganhou a Copa, daí a França ganha a Copa, a gente quer jogar que nem os franceses. Daí a Espanha começa com o tic-tac lá, a gente quer jogar que nem os espanhóis. Cara... Você treinou no Rebouças? Eu treinei no Rebouças, tá. Há muito tempo. Então, olha só, agora você vai entender o que eu estou falando. Você acha que o Rebouças faz falta hoje no futebol brasileiro? Faz muita falta. Porque Rebouças, não tem mais meia. O Rebouças era um campo. Ele vai te falar. Terra total. São Paulo treinava lá. Quando chovia, passava um rio dentro do campo. Você tinha que driblar o rio, porque era pedra, tinha tudo. E a gente jogava, cara. E a bola vinha toda torta, você dominava, você tinha que... Hoje, não. Mas eu acho que não vem muito da estrutura. Eu acho que hoje você poderia ter uma estrutura, um campo bom, chuteira boa, bola boa, material bom, mas fazer treino para esses moleques, criar dificuldade para esses moleques, cara. Hoje é muito fácil, cara. É isso que você falou, eu já tinha ouvido o pessoal comentar uma época, assim, que o Brasil ele está querendo jogar mais como europeu do que como brasileiro. Exato. E você fala, parece que faz sentido nessa linha. Os europeus, os alemães vieram para o Brasil e falaram, o que o Brasil faz de bom? Os caras vieram aqui, viram muito jogo, não sei o quê. Pegaram isso e levaram para a Alemanha, mas adaptaram para o futebol alemão. Os espanhóis vieram aqui no Brasil, o que o Brasil faz de bom? Isso, pegaram, qual que é o modelo da Espanha? É esse. Bom, os brasileiros fazem isso, vamos pôr alguma coisinha dos brasileiros. A gente não, a gente viu o alemão jogando tático e forte, não sei o que, a gente quis fazer igual, cara. A gente não é igual. E hoje também,
todo mundo estuda cada segundo, né? Com a tecnologia de vídeo que tem, você entende velocidade de cada pessoa, você tem tantos dados, que a hora que o treinador, imagina, vai sentar preparar contra o jogo, contra o Brasil ou qualquer outro time, ele já tem a ficha completa de cada um. Quanto tempo ele consegue correr, o que ele consegue fazer, qual que é a capacidade, qual que é as limitações. Não, ele viu 15 jogos aquele time, qual que é o modelo de jogo, ele viu quem joga. Fica realmente difícil, porque o que eu vou fazer de novo ali? Mas aí que tá, Frank, eu acho que tem um negócio que chama equilíbrio, que serve para a vida. Se você pegar o Tele Santana, junto com o Moraci, eles foram os primeiros a evoluir o futebol a nível de preparação física, até antes que a Europa. Perfeito, legal. Aí o Brasil, ele tem uma característica que sempre foi o quê? O futebol brasileiro é um futebol alegre. Ele perdeu. Quando o Jamel falou assim, eu acho que poderia. Eu não sou contra a evolução. Eu sou contra, sabe o quê? Por exemplo, você perder a essência. Então, tipo, um campo de barro ali, que a bola bate aqui e o cara tem que se virar para dominar, você não vai conseguir produzir isso com um treino, uma bolinha de borracha que você vai jogar para o cara dominar. Você precisa daquilo ali, a natureza. Então, assim, eu estou dizendo assim, não é que a gente precisa retroceder, mas a gente precisa pelo menos manter o equilíbrio da evolução. Eu vi só completando, eu vi o Mbappé, eu vi o Mbappé fazendo uma jogada que é característica do Neymar, sem mentira nenhuma, você olhar parece que é um videogame. Ele é craque, mas ele não é o Neymar, ele não tem as características. Então, eu acho que é isso, eu acho que precisa de um equilíbrio. E bom, nessa pega, a gente está falando de novo até dos treinadores. A gente vê se sai um, sai outro, parece que o pool ali é muito limitado de quem vai ser, quem pega a seleção, quem sai, quem pega o time, vai para outro. Então, não é também um pouco assim que esse pessoal que já tiveram muito sucesso, nenhum questionamento sobre a sua capacidade técnica deles, mas não está faltando uma renovação nesse mercado de treinadores, porque aí o pessoal fala, vamos trazer um de fora, mas aí vem um de fora, funciona, não funciona? Qual que é a sua opinião? Como é que você vê o mercado hoje de treinadores e o futuro para isso no nosso país? Cara, eu acho que a gente continua tendo os melhores jogadores do mundo. Eu acho que o jogador brasileiro não tem igual, né? Do que ele está falando, de improvisação, de resolver problema, de tomar a decisão certa. Igual o brasileiro não tem. Eu acho que os treinadores brasileiros ficaram para trás, sim. Deixaram os estrangeiros estudarem. O treinador brasileiro, como a gente sempre ganhou, né? A gente sempre fala, a gente bate no peito e fala, não, nós somos penta. E a gente, cara, 5 estrelas, não sei o que e tal. Cara, mas faz tempo que a gente não ganha. Faz muito tempo que a gente não ganha. Então, a gente foi ficando para trás. E daí, o que você falou? Vem os portugueses, nunca ganharam nada. Mas os caras vêm aqui, o cara começa a olhar ali, começa a olhar aqui, escreve livro. Tem curso lá na faculdade, em Portugal. Os caras começaram a aprender. E veio muito treinador ruim, estrangeiro para o Brasil. Muito treinador ruim. Mas, cara, era um cara muito bom, sabe? O Abel é um exemplo disso. O Abel é um cara que está ganhando tudo, todo mundo fala, mas é um cara que você fala assim, lá atrás, quando o Palmeiras contratou o Abel, fala, putz, quem é esse cara? Então, daí o Abel tem livro escrito, o Abel tem não sei quantos cursos, ele vai fazer não sei o que, ele tem intercâmbio. E a gente, quando eu digo que eu me coloco nessa também, o treinador brasileiro, fala, não, a gente é bom, a gente resolve na hora, nós somos fera, e aqui nós somos 5 estrelas, velho. A gente ganha a Copa a hora que quer, não sei o que. E, cara, não é mais assim. Né? O que ele está falando. Hoje, eu fui treinador na 2ª divisão, aqui no Independente de Limeira, né? Na A2 de São Paulo. Eu ia jogar contra o Noroeste, ou contra a Portuguesa Santista, ou contra, sei lá, o Mirassol. Eu via 3 jogos do Mirassol. Você sabia o que os caras faziam, como jogar. Não que faziam, ponta direita, essa, não. Sabia como eles saíam jogando, sabia como tocava a bola, se a bola caía na lateral ele fazia isso, se a bola caía nessa aqui ele fazia isso, se a bola entrava lá na frente era outra coisa. Série A2 do Campeonato Paulista, eu no Independente de Limeira contra o Mirassol, um exemplo. Agora imagina um cara que joga Real Madrid e Barcelona, que a gente sabe do time dos caras. Imagina o técnico, o que ele tem de informação para isso? Então se o futebol brasileiro, que eu acho que é o que sempre foi a diferença, é na hora que por mais esquema tático, por mais físico, por mais técnico, não sei o que e tal, era o talento que resolvia. O talento. O Brasil ganhou as Copas do Mundo com talento. Né? Foi o Pelé Garrincha, depois foi a seleção de 70, depois foi Romário. O Romário. E depois o Romário Bebeto, mas
Mas tinha um cara que desequilibrava. E o Ronaldo e o Rivaldo em 2002, cara. A gente nunca foi campeão, tirando acho que 70, que era... Todo mundo era bom, né? Todo mundo era bom. Mas a gente nunca foi campeão porque era um time bom, um grupo bom, um coletivo bom. Tinha jogadores bons, claro, que em 94, pô, se não tivesse o Maurício e o Dunga, os caras que tipo o Dunga, cara, o Dunga jogava muito. Concordo. Muito. Se não tivesse o Maurício e o Dunga, o Bebeto e o Romário não fariam o que fariam, que fizeram. Mas, cara, sempre teve um cara que na hora que tava 0-0, o cara... O Ronaldinho mesmo, no Gaúcho, aquele jogo contra a Inglaterra em 2002, não sei o que, o Brasil ia perder para a Inglaterra, cara. De repente o cara mete uma falta na gaveta com o talento do Brasil e a gente perdeu isso. E o que você acha? Só uma pergunta. Pode arrepiar, mas a gente quer saber. Mas o que você acha? O que é a barreira que o Brasil hoje oferece para que esses jogadores, tem muita gente de muito talento, por que essa galera não quer seguir treinadores? A gente vê muito lá fora, nos Estados Unidos, principalmente de outros esportes, o cara sai, ele termina de jogar futebol americano, ele vai querer procurar ser um coach. Ele no basquetebol é a mesma coisa. E tem sempre uma renovação. Os caras estão mudando. O que está faltando para o Brasil entrar nessa onda onde que o jogador ele acha, poxa, agora vale a pena, encerrei minha carreira, eu quero fazer isso. Você é uma exceção nesse caso, eu considero uma exceção. Mas Frank, eu acho que ele continua tendo, cara. Você acha que continua? Que nem o Fábio Carilli, é um ex-jogador, o Rogério Ceni, o Roger Machado. Não, mas só desculpa te cortar, eu concordo com ele, Jamile. Porque, assim, se você pegar uns 3 ou 4, você, por exemplo, são exceções. Eu ia perguntar sobre isso também. Mas sempre foi assim, Cícero, que nem, né, vamos lá, a geração do Tele, que é o pessoal lá de 60 e tal. Cara, os treinadores, foi o Zagallo, o Tele, nunca foram muitos que tiveram. Teve aqueles caras diferentes mesmo, né, que nem agora. Tem, pode falar, sei lá, tem o Carpini, tem, não sei mais que treinadores jovens tem aqui no Brasil para falar, mas lembro de cabeça assim, o Roger Machado, o Rogério Ceni, o Fernando Diniz, o Carpini, tem treinadores bons, não tem muita quantidade, só que eu acho que esses caras estão recuperando. É porque o Ceni é um que poxa, quando ele tentou, ele saiu como ídolo de São Paulo, foi treinar o São Paulo e o pessoal caiu em cima dele, massacrou o cara. Então, mas aí ele foi pro Fortaleza, arrebentou no Fortaleza, foi pro Flamengo, foi campeão no Flamengo, tá no Bahia agora, tá... E, cara, aonde ele tinha que fazer sucesso, cara, no São Paulo ele não fez. Mas aí ele fala, mas aí é uma questão de treinador ou time, né? Qual que é o... Não, cara, que time eu falo assim, não os jogadores em si, mas diretoria, politicagem, sim, é a estrutura, que nem o Rogério Ceni, eu acho que é um caso à parte, porque ele foi muito grande como jogador, né? Eu acho que o Rogério Ceni é o maior ídolo de São Paulo, tá no nível de Careca, ou mais até, de Careca, de Raí, né? de Pedro Rocha, esses caras todos. Eu acho que o Rogério é mais do que esses caras. Então imagina, o cara, a torcida pensa que ele vai ser como técnico igual ele foi como jogador, e não é. Pô, o Rogério Ceni foi bicampeão do mundo, foi não sei o que, bababá. Pô, como treinador não ganhou nem o Paulista. Cara. Ele como jogador, eu acho que ele é um bom treinador. Eu acho ele muito bom treinador, cara. Só que no São Paulo ele tinha esse peso de ser quem ele é, cara. Ô Jameli, eu vi recentemente você lá na Comembol. Até citei, eu estava numa conversa, estava até fazendo um programa, eu citei sobre profissionais no Brasil, seja das áreas, independente, e até citei que eu estava acompanho muito o seu Instagram, acompanhando você lá na Comembol. Até tem um rapaz que jogou com você, um paraguaio. O Toracunha. Que jogou com você no Zaragoza. E o que acontece? Você, na sua trajetória, você trabalhou com, acho que vamos tirar o Tele Santana, o Tele é igual o Pelé, na bola é o Tele como técnico. Mas eu acho que você trabalhou com os maiores profissionais, tanto da área de preparação física quanto com treinadores. Qual que você acha que é o que mais te levou à influência e que seria importante para os dias de hoje e para o que você está buscando de informação para trazer para o futebol? Eu fui treinado por 2 caras que não dá nem para falar da carreira dos caras, Zagallo e Tele, né, cara? Então, mas daí entra o que você falou, Frank. A gente não tem um livro do Tele, a gente tem um livro do Tele da vida dele. Nasceu ali, é uma biografia, onde ele foi, onde ele jogou, o que ele fez.
Só que a gente não tem um livro da metodologia que o Tele usava para treinar. Ninguém escreveu isso nunca. O Zagallo, quer mais que o Zagallo, cara, campeão do mundo, ninguém foi campeão do mundo que nem o Zagallo. Não tem um livro ou um programa, alguma coisa que fala assim, o Zagallo entendia o futebol assim, ele treinava assim, ele fazia assim. Tem a vida dele. Então, cara, daí vem os portugueses e faz essa metodologia. Daí vem os argentinos e começam a fazer isso. Aí a gente ficou para trás, cara. Né? Então, eu fui treinado por um monte de treinador. O treinador iugoslavo, o treinador espanhol, o treinador argentino, brasileiro, um monte, lógico. E quando eu saí pro japonês, quando eu joguei no Japão, cara, a gente aqui no Brasil, a gente nunca teve essa preocupação, cara. Imagina aqui que, sei lá, o Oswaldo Brandão. Sim. Cara, o que ele entendia de futebol? O que ele pensava de futebol? A gente não sabe. Ninguém escreveu isso dele. Ninguém chegou. Seu Enio Andrade. Quem mais? Cláudio Coutinho. Sei lá, eu tô falando. Não, sim. Os caras assim. O Enio Andrade, por exemplo, é um cara que tem uma. Pra quem gosta de futebol, você tá maluco. Do Inter, cara. Ele fez aquele time do Inter, cara. O Parreira mesmo. O Parreira é um cara mais novo, porque o Parreira já é um cara. Ele tem alguma coisa de metodologia, de treino, de que ele fazia, como falar. Cara, a gente nunca teve isso, cara. Esse que é o problema. Então, que nem eu fui treinado pelo Tele, pelo Zagallo, por um monte de treinador. E eu que treinei, eu uso como treinador agora muito o que eu aprendi com eles. Mas porque eu aprendi porque eu estava lá. Agora, o cara que não viu o Tele, não treinou com o Tele, ele tinha que saber. O que o Tele fazia? Pega um livro, pega uma... O que ele fazia? Quando você foi treinador, você levou alguma coisa? Muita coisa. Muito, cara, muito. Tinha coisa que era até meio as frases que ele usava, eu usava também. O Rogério sempre fala isso, cara. Porque eu acho assim, legal você falar isso. Porque a repetição, ela se torna ação. O Tele Santana, cara, ele foi um cara que hoje, né, eu também, mais uma coisa, eu trabalho como coaching também. Eu faço coaching com alguns treinadores, alguns atletas, mais de esporte individual do que do futebol. Natação, luta, golfe, tênis. Eu faço esse trabalho com esse pessoal. O Tele, na época antes até, né? Porque o Tele já estava nessa da década de 70. Ele tinha técnicas de coaching, que a gente hoje está na moda, né? PNL, neurolinguística, tudo isso. O Tele fazia, cara, sem saber. Ele fazia isso sem saber. Mas isso que você falou, eu acho interessante mesmo, porque igual tem a visão do que o cara já fez no campo, você estuda o que ele já fez no campo, mas não teve aquele estudo, como é que ele visualizou aquilo ali, o que é o feeling dele, como é que é por dentro da cabeça da pessoa, de como analisar o jogo, né? Isso é bem interessante. Jamel, você vai dar mais um tempinho pra gente? Vamos. Dá pra chamar mais uma, então? Então a gente vai ter um plus aí, vamos chamar mais um e a gente já volta com mais Jamel aqui.
No Posto Santo Antônio, abastecer não é uma coisa comum. É a união da qualidade com bom atendimento. E a celebração fica por conta da tradição com a satisfação. Super Posto Santo Antônio, o posto de Anápolis. E o Fingscast está de volta nesse primeiro episódio do Things on the Road. Mais do que especial aqui, mais uma vez sempre agradecer mais uma vez aí. Espero que você esteja gostando. Muito bom, o bate-papo tá muito bom, cara. Cerveja boa também. Eu sou mais velharia. Fala nisso, você toma uma cervejinha de vez em quando, não? Cara, não tomo muito. Eu sou mais do vinho do que da cerveja, mas eu gosto da cervejinha. Quem não gosta da cerveja? Gostou? Essa daqui é o quê? Essa é uma Hop Lager. É uma Hop Lager? Ela chama SQ466. A gente lançou ela por aniversário de 466 anos de São Paulo, a pedido de um vereador que era vereador, não foi eleito, mas era amigo nosso, e ele ajudou muito a desenvolver o polo cervejeiro de artesanal aqui em São Paulo. Então, é muito vereador boa, Paulo Neto, então... Eu sou cervejeiro, eu vou te falar que ela é uma delícia. Fora aquela, a de frutas, que é a campeã de vendas da Tria, né? Lá em Goiás é as frutas vermelhas, um fermentado de morango, amora e framboesa. Depois você tem que experimentar. Gerou sucesso lá no Centro-Oeste, foi inexplicável. Tem que trazer para São Paulo isso aí. Sua esposa gosta, não gosta? Minha mulher gosta. Tem que mandar umas lá para a esposa dele. Ela gosta de umas que eu não gosto. Ela gosta das IPA. Eu sou mais... Mas ela entende, ela toma e bebe bem, e eu não acompanho ela não. Eu vi vocês no carnaval, hein? Numa festa de carnaval, que vocês foram. Você foi com o negócio da Iopa. A minha esposa ela toca em 3 blocos. Ela toca no Banga La Fumenga, no Não Serve Mestre e no Chega Mais. São os blocos que ela toca. E ela toca bem, né? Eu não toco, eu sou horrível, eu só vou nas festas, né? Mas eu fico tomando e fico vendo. E tem um bloco que o Chega Mais é dos anos 80. Então toca música dos anos 80, né? Então toca Aqui de Abelha, Lulu Santos, Engenheiros do Havaí, a gente toca música de filme. Que legal. A gente não, né? Eles tocam dos anos 80. Então todo ano, quem quiser seguir, tem lá no meu Instagram, tem lá. Todo ano eles se fantasiam, né? Tem uma fantasia, né? A minha mulher já foi de Playmobil, eu fui de Penélope Charmosa uma vez, tem o Senhorzinho Malta, e todo mundo, e é muito legal, tem muito, tem os eu fui de Flintstones uma vez, do Fred Flintstone, tem os caras que vão de Thundercats, são só os anos 80, a música e a fantasia. E esse ano eu fui com a minha mulher, ela foi de vendedora de sorvete, que bom. O pessoal não vai entender isso aí, só quem é da nossa geração vai saber. E eu fui de vendedor da Iopa. Eu vi, cara, foi então a gente tem um bonezinho e eu tinha uma caixinha de isopor com aliás, você arrumou aquele adesivo da Iopa. Da Iopa, não, ninguém fazia, um amigo nosso fez, então, e a gente foi fantasiado de sorvete Iopa e sorvete Que Bom, que na nossa época de infância era a gente brigava, né? Que vinha o palito premiado, que você trocava por trocava por prancha de surf, boné, e a molecada, era engraçado porque a gente ia e tinha a molecada, né? Daí os caras vinham, né? Que é Iopa e Que Bom? Daí vinha o cara, o irmão mais velho, eu vi o tio e falava, daí explicava a história pra molecada, falava, não, na nossa época era o sorvete que tinha, cara, não tinha essa diversidade de sorvete. Essa história não aparecia não, você tomava era Iopa, Que Bom e gelado. Saiu, tinha até a música, né, da Corneto lá, que é o... Lá em Goiás tem uma festa dos anos 80 também que é muito bom, em Anápolis. Mas eu mostrei pra minha esposa, nossa, que vontade, acho que era o penúltimo dia de carnaval, não dava tempo de vir, mas ano que vem eu vou chamar a Bruna, já se prepara, vou vir pra cá, eu achei todo. Falando das esposas, a gente que ela toca, o que é o instrumento dela? Ela toca gogô, ela toca surdo de primeira e surdo de terceira. Ela manda bem. Ela é no Banga La Fumenga, que é um bloco grande, que sai, ela é mestre, ela coordena a parte do surdo de terceira, que quem entende, eu não consigo explicar muito bem, porque eu tenho de primeira, tenho de segunda e tenho de terceira, que responde um pro outro, daí outro e tal, e o agogô, que é que nem aquele negocinho que põe no pescoço da vaca, né? Aquele sininho, que tem os 4 assim, eu falo, isso aí pra mim, isso aí é um negócio que tem no pescoço da vaca. É o agogô e ela toca, e ela manda bem. Para quem sabe tirar som de qualquer coisa. Eu me arrisquei por muito tempo na bateria, nunca fui bom, nunca desenvolvi nisso. Mas eu achava que se eu tivesse um bom instrumento,
eu seja um melhor músico. Não tem nada a ver com a história. Se você é bom, você tira som com tamborzinho. Todos eles me chamam, que eu vou nos ensaios, eu vou nos desfiles e tal. Todo mundo, não, vem aí, vem, a gente te ajuda, faz uma. Eu falei, cara, me dá uma bola de qualquer esporte que eu jogo bem. Agora não me dá nenhum instrumento, não me dá baqueta, não vem dançar, não vem tocar, não vem guitarra. Pode ser corda, pode ser sopro, pode ser. Você nunca gostou assim, eu vi que você gosta de sair, mas você era um cara de sair à noite, as coisas, nunca curtiu? Saía, eu adoro música, cara. Sério? Adoro música, adoro. Eu tentei tocar sax uma vez também, mas cara, eu não passei da quarta aula. Sinto a sua frustração. Eu também gosto bastante, mas não adianta, cara. Eu acho lindo o sax, o cara toca sax bem e tal. Eu acho o sopro muito legal, mas cara, me dá uma bola. Eu descobri um instrumento novo para tirar o som. É ficar até tarde na rua, minha mulher gritar no meu ouvido. É o único som que sai, volta pra casa! Mas casado há 18 anos, e é sobre isso que eu quero falar, aliás, pra gente fazer o último bloco. Mas antes, o ápice de qualquer jogador, de todos os jogadores, é a seleção brasileira. Eu acredito que, na verdade, o ápice do jogador é se tornar jogador, né? E você ali e você jogando ali, não tem como você, principalmente nas ligas que você atuou, nos clubes que você jogou. Como que foi a passagem na seleção brasileira e foi o ápice para você? Foi o melhor momento realmente da sua carreira aquele, ou você acha que mesmo você estando ali não era ainda o seu ápice como profissional? Cara, eu acho que você falou bem. Eu, quando comecei a jogar, nunca imaginei que eu ia ter a carreira que eu tive. Nunca mesmo. Eu jogava bola porque eu gostava de jogar bola, adorava jogar bola e tal. Daí você começa a jogar, daí você vira um jogador profissional. Beleza, daí você vai jogar num time grande, daí você joga num outro time grande, daí você vai jogar fora do Brasil, daí você vai jogar em outro lugar fora do Brasil. Eu fiquei mais de 10 anos fora do Brasil. Eu joguei mais fora do Brasil do que no Brasil. E daí você chega na seleção brasileira, cara, era um negócio que eu nunca imaginei na minha vida, cara. Claro, é o sonho que você tem. Né? Eu, quando era criança, eu queria ser piloto de Fórmula 1, jogador de futebol ou bombeiro. Pelo menos um desses eu consegui, cara. Muito certo. E aquele negócio, era o sonho, cara. Daí as etapas foram aparecendo na minha vida, né? Eu até falo, cara, eu fico até arrepiado quando eu falo, porque eu estreiei na seleção brasileira jogando em Los Angeles, acho que foi Brasil e Honduras, e na hora que perfila todo mundo assim para cantar, porque hoje todo jogo tem hino nacional, antes era só o jogo da seleção. Hoje todo campeonato tem então, mas antes era só o jogo da seleção. E a gente até brincava, pô, já cantou o hino nacional de chuteira, né? A brincadeira, né? Você jogou onde? Já cantou o hino nacional de chuteira? Não sei o que, pá. E cara, daí, de repente, eu sou convocado para a seleção, o Zagallo, do técnico, pô, você ser convocado pelo Zagallo. É um grifo. Com esses caras que eu falei, cara, porque, pô, eu primeiro fui para a Olímpica, mas depois fui para a principal. Mas, cara, você deixar de fora não, ou tá junto com. Eu fiz o duplo de ataque com o Bebeto, cara. No jogo da África do Sul, aquele que o Zagallo faz o aviãozinho aqui e tal. Eu comecei de titular com o Bebeto, o ataque, não sei o que, bababá, sei lá, era Tafarel, Dida, Cafu, não sei o que, bababá, ataque, Bebeto e Jameli. Cara, eu nunca na minha vida imaginei que ia estar na seleção jogando com o Bebeto, cara. Então teve isso. E daí, na minha estreia na seleção, a gente está jogando a Copa de Ouro, que é a Copa Confederação hoje, que mudou de nome, em Los Angeles, naquele estádio que teve a Olimpíada de 84, que o cara vem com um foguetinho, que ele sai com um foguete, voa, naquele estádio, é o Estádio Olímpico de Los Angeles. Perfilado, olho para o lado o Roberto Carlos, do outro lado o Dida e não sei o quê, e olho para frente o Zagallo e toca o hino nacional, cara. Pô, Você fica desmanchando, né? Cara, eu fico emocionado até hoje, cara, disso. Tá doido. Porque eu fico lembrando, eu tinha uma professora de português, chamada professora Rosário. E eu estudei esse colégio estadual, né? Estudei à noite para acabar o antigo colegial, né, e tal. E ela era professora de português e ela falava assim, você vem cansado, você não está concentrado na aula, né? Porque, pô, treinava de manhã à tarde e chegava na aula morto, né? E ela falava, mas você tem que aprender português, porque você vai chegar na seleção brasileira e você não vai falar errado. Porra, lá atrás, cara, porque ela sabia que eu jogava. Professora Rosário. Daí chega naquela hora ali, cara, eu lembrei dela. Daí eu lembrava assim, meu pai está no Brasil, minha mãe está no Brasil, meus amigos de infância estão no Brasil, me vendo na Globo, o Galvão Bueno narrando o jogo, e onde que eu tô, cara?
Eu falei assim, meu, aonde que eu tô aqui, né? E como que é, como a gente é, né? Eu falei, puta, eu não posso errar um passe, cara. Tá todo mundo no Brasil vendo a gente, cara. Eu falei assim, eu vou perder um gol aqui, os caras vão ver eu no Brasil, eu tenho que jogar pra caralho, eu tenho que arrebentar aqui, porque tá todo mundo vendo, meus amigos, minha professora, meu pai, minha mãe. Então, cara, você chega num lugar desse, eu já podia ter morrido depois disso, porque minha vida valeu a pena já, cara, de estar aqui. A pressão que a gente fala assim, muitas vezes assistindo um jogo, como é que o cara errou aquele chute? Como é que o cara erra um pênalti? O cara vive só pra isso. Eu tô falando, é tanta pressão que você vai passar na cabeça da pessoa que está jogando, tem tanta coisa para poder pensar que é... E eu posso falar muito mais, eu também me emocionei aqui. Não, cara, eu joguei na base de São Paulo e ele estava subindo. E é o que eu te falei, tipo, o time de São Paulo era muito... E o Jamel, até brinquei aqui, que o Jamel sempre foi bonitão, tal, estilosão, é verdade. Não sei, você gosta de moda? Gosta sim, velho, você sempre se vestiu bem. Não, é verdade. A esposa ajuda, né? Não, eu não sei, mas assim, ele sempre se vestiu bem. E o Jamel era Zona Leste, né? Começou lá no Juventus. E quando eu jogava no São Paulo na base, eu até acho que eu joguei algumas vezes com o irmão dele. O irmão dele jogou com amigos meus sempre, mas eu treinei algumas vezes com o irmão dele. E meu pai era apaixonado por futebol. E como você é moleque, você não entende, por isso que hoje eu entendo, eu admiro muito esses caras que viveram isso. Meu pai chegava, a gente gostava, meu pai gostava do futebol, meu pai faleceu. Meu pai foi meu melhor amigo, se eu for 5% do que meu pai foi para mim, para os meus filhos, para mim, zerei minha vida de tudo. E ele falava assim, às vezes eu treinava na Portuguesinha, lá do Tabuão. E às vezes eu dava umas escorregadas assim, a nível de atitude, e aí a gente às vezes assistia os treinos deles lá no Rebouças, e assistia. Aí meu pai chegava e falava assim, eu nem sei, mas exatamente pelo pode, não quero que as pessoas levem, mas isso é legal. Meu pai falava, lá, você vê o Jamel, é um menino que ele vem de família de dinheiro e tal, não sei o quê, mas ele é humilde. Mas não tinha tanto dinheiro, não. Não. Isso é relativo. Você viu? Não, deixa eu te falar. Não, cara, é que eu falo assim. Mas é o que eu tô te falando. É que eu falo assim. É o que eu tô te falando, é um julgamento. A gente tem, né, uma ideia, né, principalmente do futebol, que é o jogador que vem da favela, o pobre, o que tem dificuldade, mas é a grande maioria, cara. É a realidade brasileira, né? Eu sou de uma família de descendente italiano. Aquela família mesmo da Zona Leste, a gente nunca viajou, sim, nunca teve carro zero, nunca faltou comida, nunca faltou nada, nunca faltou roupa. Eu me considero um cara privilegiado no meio da nossa sociedade, cara, porque na minha casa nunca faltou nada, cara. Né? Meu pai sempre trabalhou, minha mãe trabalhou, minha mãe era professora, trabalhava, acordava às 6 horas da manhã e tal, mas lá em casa nunca faltou nada. E o que você falou, a imagem de um cara que é diferente no mundo do futebol, né? 90% não vem de onde que eu vim, né? Tem mais 2% que vieram de classe alta, mas classe média ou classe média baixa tal, não tem muito, tem muita gente de classe baixa. Então tem também uma comparação de, mas esse aí não precisa, esse aí se não jogar bola vai não sei o quê. Não é aquele negócio, não, a chance desse menino é de ser jogador, senão ele está ferrado. Que a maioria era mesmo. Né? Tinha muita gente, cara, se o cara não virar jogador, cara, o cara vai cair pro lado da droga, o cara vai cair pro lado do crime, porque a vida do cara era aquele lugar ali. Né? As opções eram poucas, né? E a opção do cara, a sociedade não dá a opção pro cara de estudar, o cara. E daí o futebol, né? E continua sendo, cara. Eu acho que o futebol continua sendo um grande trampolim para essa molecada que tem dificuldade na vida, cara. É que nem a música também, é que nem um moleque que tem talento para sei lá, fazer alguma coisa. Então a gente aqui no Brasil fica pensando, o jogador tal, nasceu pobre, ou vai ser cantor de pagode, ou vai ser jogador de futebol para dar certo na vida, cara. Eu acho que a gente está mudando isso. Eu acho que as políticas, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu não quero nem saber de falar de política, mas eu acho que nos últimos anos a gente está dando mais chance para o pessoal estudar, para o pessoal ir na faculdade. A gente vê hoje que tem mais gente de classe baixa se formando, coisa que na época eu não fiz faculdade, cara, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar a faculdade e eu não tinha condição de estudar para entrar numa pública. Hoje já é diferente, cara, né? Tem as cotas, tem gente estudando mais. Eu acho que a internet nesse ponto ajuda muito, cara, porque o
cara, eu vejo, cara, o cara hoje que quer estudar e quer entrar numa faculdade, não sei o que, o cara for ferrado, ele consegue, cara. Sem gastar nada, ele entra na internet, ele busca tudo, cara, e o cara estuda ali, meu. Eu concordo com você, guarda muito da força de vontade. Eu acho que também a maneira que as pessoas se olham está mudando. Então a pessoa entende que hoje não é porque eu nasci nessa situação que eu tenho que morrer nessa situação. Que você consegue ver pessoas que saíram da mesma situação que você e cresceram. E muitas vezes a gente achava, eu também, minha família foi mais ou menos igual a sua. Não éramos ricos, mas também nunca faltou nada. E sempre tivemos o que comer em casa, nunca tivemos que morar na rua nem nada. Mas a gente vê muita gente que pensa, se você nasceu, seu pai é pedreiro, você tem que ser pedreiro. Se você nasceu, o pai é catador de lixo, você vai ser catador de lixo. Então as pessoas hoje têm, e com a internet o acesso mais fácil que você tem, é muito mais fácil você encontrar pessoas que têm a mesma dificuldade, nasceram no mesmo cenário que você e que se deram bem. Então você consegue se inspirar, mas obviamente eu acho que depende muito da pessoa. Você pode escutar a história de sucesso a vida inteira dos outros e ficar sentado no sofá e falando por que isso não acontece comigo, né? Eu até falei, quando meu pai falou sobre dinheiro, que eu estou te falando, eu também, graças a Deus. Meu pai era taxista, sempre trabalhou e fez tudo. Só que ele usava esse negócio de atitude comigo. Sim, e hoje eu vi que eu falei. Eu entendi. E assim. E sem nenhum problema, tranquilo, né? E pra gente, pra esse final aqui, porque vai. Tem muita coisa que eu estou te falando. Eu queria saber sobre a representatividade da sua família em tudo isso, né? Pai, mãe, casamento, os filhos. E deixar a mensagem final aí para quem acompanha o Fins, para quem vai ver o nosso episódio aí. É isso. Não, cara, o que eu falei, eu tenho que agradecer todo dia pela carreira que eu tive profissional e pela família que eu tive. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito, né? Meu pai faleceu também agora na pandemia, vai fazer 3 anos agora, durante a pandemia, ele morreu de Covid. E sempre foi o cara que você falou, teu melhor amigo sempre foi também, cara. Puta, meu pai, ele pegava um ônibus aqui e ia até Bauru para assistir um jogo São Paulo e Noroeste e voltava na madrugada para trabalhar no outro dia às 7 da manhã e ia, cara, e via o jogo e às vezes eu era de bancada, eu via, dava tchau para ele, ele falava, tem que ir embora, ele ia até lá, a gente nem conversava, eu voltava com o time e sempre fez isso e adorava fazer isso. Um cara que nem você falou, eu tenho uma referência dele, eu quero ser que nem ele com os meus filhos também, e minha mãe é a mesma coisa, e eu acho que se não fosse minha família eu não teria conseguido a carreira que eu tive, cara, não teria mesmo, porque sem me apoiar. Eu casei muito cedo também, eu casei com 20 anos, eu tive minha filha Amanda, que está com 30 agora, eu estou com 50, com 20 anos, né? Daí eu fui casado durante 15 anos com a minha primeira esposa, que foi demais, a gente, coisa da vida, não conseguiu seguir, mas eu tenho 3 filhos com ela, todos formados, uma é advogada, a outra é do marketing e o outro é administrador de empresas. Então, consegui fazer uma coisa que eu não tive chance, porque eu optei por fazer uma coisa diferente, porque talvez se eu continuasse eu conseguiria estudar, mesmo estudando no colégio estadual, conseguiria entrar numa faculdade e tal, ia me formar mais no futebol, cara. Desde os 14 anos eu treinava e me preocupava mais em treinar do que estudar, e eu acho que isso, todos os jogadores acontece isso. Então, cara, eu me sinto realizado. Hoje eu casei de novo, estou há 15 anos casado de novo, né? Não tenho filho do segundo casamento, mas eu tenho um enteado que tem 18 anos, entrou na faculdade agora, o moleque entrou na USP, biologia, estudou pra caramba, ralou. Então eu acho que os exemplos que eu tentei passar, eu acho que eu passei bem, não sei se foi totalmente bem ou totalmente mal, mas os valores que eu passei para os meus filhos, né, e com o meu enteado agora, eu acho que foram os que eu aprendi, né, que aprendi com meu pai, aprendi com meu avô, aprendi com meus amigos, aprendi com os treinadores que eu tive, com os jogadores mais velhos que eu joguei. E, cara, aquele... Tô esperando uma ligação aí das minhas filhas, do meu filho, falar, pai, precisamos conversar, você vai ser vô. Já tô esperando essa aí já. Esse é o próximo nível, a próxima etapa da realização. Zerei a tela lá do videogame, vai começar um novo estágio, vai ser esse daí. E, cara, é muito grato, cara, muita gratidão de tudo, cara, tudo que eu tive, que eu falei, cara, nunca imaginei ser jogador profissional, nunca imaginei jogar fora do Brasil, joguei, nunca imaginei jogar na seleção, que era um sonho, joguei na seleção,
faltou, né, uma Copa do Mundo, sei lá, aquele negócio, cara, jogar, mas não tenho nenhum problema quanto a isso, cara, porque os caras que foram eram melhor que eu. Não, eu não tenho, cara, a gente comentou num momento aqui, cara, eu nunca fui o craque do time. Eu nunca fui o melhor jogador do time e não tive problema com isso, cara. Eu sabia a minha função, eu sabia o que eu tinha que jogar. Joguei com o Giovanni era o craque do time. Joguei com o Edilson era o craque do time. Sei lá, no Zaragoza eu joguei com o Milosevic, eu joguei com o Kiri Gonzalez. Eu só fico imaginando, cara. Deixa eu te falar. Deixa eu falar um negócio. Ele falou assim, ó, eu joguei com craque. Você não jogou com craque, você jogou com extraterrestre. Craque, você sempre foi. Você jogou com extraterrestre. O Miller, cara. Pô, o Miller, cara, era o cara que quando eu era moleque, o Miller era o cara. O cara é que Miller pra mim era a dupla. Então eu tive essa chance de jogar e nunca tive problema de falar, você tem vaidade, nada, cara. Eu sabia minha função, cara. E eu sabia, se eu fizer minha função bem, eu vou ajudar esses caras a serem melhores. E daí eu vou ganhar também. Mas essa é a função do time, né? Essa é a ideia do time, Exatamente, né? Todo mundo trabalha com o mesmo objetivo. E não só no futebol, cara. Eu acho que na vida corporativa também. Eu dou palestra também, uma das coisas também. Eu dou palestra e eu trago uma palestra muito do que aconteceu no futebol para a vida corporativa. Né? Sei lá, uma equipe de vendas. Quem bate o pênalti na tua equipe de vendas? E daí eu ponho imagem minha, né? Falando, a tua equipe de vendas é um time ou é cada um por si? Ou sei lá, o teu RH. Como que é teu RH? Os caras se falam ou se matam. Tá? E a batida do pênalti é a pessoa que tem que ter o equilíbrio, né? E daí eu falo assim, analogia. Você o que é? Você é chefe, você é o diretor da empresa, tá? Você é um líder. O técnico é um líder. Qual que é a tua liderança? Você lidera bem, você dá feedback, você não dá? Então, eu sou muito grato porque o futebol e o esporte me ensinou muito da minha vida pós-carreira, cara. Tudo que eu uso hoje no dia a dia, de ser sócio da empresa, de estar aqui batalhando e tal, não sei o quê, que são os valores do futebol, cara. Né? O esporte te educa muito, cara. Né? O esporte é horário, é respeito aos outros, é saber perder, é saber ganhar também. Porque quando você está ganhando é legal. Só que, cara, tem cara que quando está ganhando é um. Quando começa a perder, vira outro. No esporte você aprende muito bem, principalmente a perder, né? Porque você tipo assim, a vitória não é garantida. Então você vai lá e você tem que ter o equilíbrio, entender que, poxa, hoje não foi, entender quais foram os seus erros, onde você vai melhorar, como é que a vida vai seguir em diante, e não ficar apontando o dedo, porque o juiz me roubou, porque aquela foi. Não, peraí, o que eu podia ter feito? Mas, Frank, isso não é a vida da gente, cara. Você no teu negócio, em vez de você falar do juiz, vai falar também, esse cara aí, eu não sei, o vendedor não vende. E você está fazendo o quê? Exatamente. É que nem falar, o juiz roubou, o juiz não sei o quê. Passar a responsabilidade para os outros é fácil. Você está fazendo direito à tua empresa? Você está? Porque botar a culpa na distribuição, no RH, no vendedor, no advogado que fez um contrato ruim. Mas até mesmo a gente passou por uma situação onde que tivemos problemas com funcionários. Pessoal, mas o que divulgou vocês foram os seus funcionários. Eu falei, não, fui eu, porque eu contratei aquelas pessoas. Exato. Então eu tenho que aprender a não fazer aquele erro de novo, eu tenho que continuar. Assumir a responsabilidade. É a mesma responsabilidade, porque quem contratou fui eu. Aí você é o técnico, você formou teu time. E teu time não deu certo, você que escolheu os caras. Justamente, então não posso só botar a culpa nos outros. Pode ter uma parte ali, teve, mas eu também teve a minha contribuição. Mensagem? Cara, então, muito legal. Primeiro te agradecer ao Frank de receber a gente aqui. Cerveja é sacanagem, minha cerveja é boa. E, cara, obrigado. Eu sou um cara que todo mundo, quando me chama para fazer um podcast, uma entrevista, eu atendo todo mundo. Às vezes eu demoro, porque, cara, você tem que trabalhar e os boletos não podem chegar, não dá pra você, tem que trabalhar e tal. Mas, cara, eu procuro atender todo mundo. Eu acho que isso é fundamental, de estar junto, de você criar coisas juntas. Então, quem quiser seguir também, né? Seguir no Instagram, @paulojamelli, só entrar lá, dar um alô. Eu sempre demoro pra caramba pra responder, mas eu tenho que responder. Não, é verdade. Não tem como. Eu te respondi pelo Instagram. Sim. Às vezes eu demoro mesmo, porque eu não consigo estar toda hora, mas eu gosto de ver, eu gosto de estar ali. Então, o que eu posso falar, agradecer para vocês, obrigado, tomara que vocês gostem, né, desse bate-papo aí, o pessoal que está assistindo, que quiser interagir. E a mensagem é essa, cara, eu acho que a gente tem que acreditar no sonho da gente, e às vezes a gente pensa que é longe, que não vai rolar, mas rola, cara, as coisas acontecem, cara. Quando da onde você menos espera, vem alguma coisa, vem um negócio, você fala assim, caramba, minha porra,
Às vezes você é mandado embora, você é demitido, você está com um projeto que o negócio afunda, não dá certo. Sempre aparece alguma coisa, eu penso muito nisso, cara. Sempre aparece alguma coisa, da onde você menos espera, um cara que te liga, ou alguma oportunidade, meu, não pode desistir nunca, cara. Acho que a mensagem é essa, não desistir nunca. E a frase que eu tenho na minha vida é aquela: não faz para os outros o que os caras façam para você, cara. Acho que essa é a maior, para mim é a maior frase que tem, o maior ensinamento, cara. E aí, Frank, gostou? Gostei demais. Você gostou, Jamel? Pô, adorei, cara. A gente foi chatão aqui, não? Tava de boa? Ainda mais curioso, né? Eu, cara, sinceramente, agradeço muito a oportunidade de ter esse papo com você, ter conhecido muito mais sobre a sua história. Tipo assim, a gente vem com uma expectativa e sai com outras. Então, parabéns, obrigado por ter dado essa oportunidade para a gente aqui. A gente sabe que é um tempo que você tem que retirar da sua família, dos seus negócios, então não é uma coisa que é levada assim é gratuita, né? Então tem um esforço da sua parte também, então muito obrigado por isso. E, cara, e você também, incluir a gente nessa aqui, foi um encontro uma vez lá em Anápolis e o negócio foi desenvolvendo, e é só agradeço por ter essa oportunidade de conhecer uma figura tão espetacular como ele. Bom, e é isso, o nosso Thingscast, Things on the Road, né, esse projeto novo, primeiro episódio hoje, finalizando por aqui. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, como sempre, por mais um episódio que a gente está concluindo. Agradecer muito, como você falou, a gente tem que, cada um se apega em alguma coisa, né, e a gente sabe que cada um tem isso. Quero agradecer demais você também por estar junto com a gente, apoiando. Agradecer demais, Jamel, mas de coração, que é isso, cara. Você também de estar aqui com a gente, sua família, de disponibilizar o seu espaço, você de estar longe dos seus ofícios nesse momento. Ele falou assim, tem que ter um tempo por causa disso, mas assim, que sempre, ele, todo o staff dele, sempre assim, todos muito profissionais e muito humildes e muito profissionais igual a ele. E isso só refere a gente, quando você falou de acreditar, que a gente tem que acreditar muito mesmo no que a gente quer fazer, porque é só Deus que proporciona isso pra gente. Eu venho acompanhando o seu trabalho, parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Continua firme nos seus ofícios do futebol, eu acho que é importante, você e todo mundo que conhece de futebol, eu acho que é importante para que o futebol evolua, não é igual, eu sou importante para você aqui, porque eu sei de tudo daqui. Mas a gente fala, se fosse fácil, todo mundo faria. Então é aquele negócio, tem que ter essa perseverança, entender que se é isso que eu quero, vai ter dias ruins e principalmente no começo, os dias ruins são mais do que os dias bons. É verdade. Mas você vai seguindo em frente, porque se é isso que você acredita, você realmente acha que é o teu caminho, acredita e coloca todo o seu esforço nisso. Agradecer ao meu filhão Davi, veio me acompanhar aí, perdendo uma semana de prova, até desculpa aí quem critica, quem é do julgamento, mas foi por trabalho. E mandar um beijo pro meu filho Luca, que também está lá passando pelas coisas que ele precisa passar, que Deus vai dar continuidade em tudo que precisa. Para você que está acompanhando a gente, obrigado, espero que você tenha gostado. Histórias super incríveis. Amanhã a gente tem Histórias do Taboão da Serra. Quarta-feira a gente tem o Léo Maia, filho do Tim Maia, trazendo a história dele como artista, a história do pai, acho que é importante. Quinta-feira, MC Chaveirinho falando do início dele com o Da Leste e também sobre a série que saiu agora da Globoplay, MC Da Leste Mataram o Pobre Louco, ao qual ele participou da série. É muita coisa para falar aí sobre a classe social, não só de São Paulo e do Brasil, e é isso que a gente fica feliz, de trazer algo agregador para você que está acompanhando a gente. Mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe. Valeu, é isso. Boa. Valeu. Falou, obrigado. Valeu, Davi. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima.